Salve galera, peço que hypem o vídeo e deixe seu like para fortalecer o canal. Agora vamos para o recap e tenham um bom vídeo. O mangá começa com pássaros voando alto no céu, sobre o que parece ser uma fortaleza ao longe, dentro de um vale. Um homem começa a dizer que costumava acreditar que mesmo alguém como ele, cujos talentos despertaram, floresceram e criaram raízes no campo de batalha, poderia começar uma nova vida. Ao vermos os soldados em uma guerra, ele diz que gostaria de poder criar uma família nessa nova vida, algo que ele desejava desesperadamente, mas infelizmente ele estava enganado, pois isso nunca se tornou realidade. Ouvimos outra voz chamando-o de tenaz, dizendo que há muito tempo alguém não o fazia brandir a espada mais de 10 vezes. Ele pergunta se é o famoso Argrik, o talento que floresceu no campo de batalha. Como vemos, ele está sem um braço, mas ainda assim está pronto para lutar, apesar de estar exausto. Argrik fica surpreso por ele saber quem é, dizendo que nunca pensou que ficaria tão feliz com isso. Ele começa a rir, dizendo que é uma honra que alguém como ele o tenha reconhecido. Ficamos sabendo que o nome do outro homem é Duque Termion. Termion ri do fato de que ele sabe seu nome. Argrik diz que é claro que ele saberia, pois Termion é um dos 6 cavaleiros da classe Hexa do Império Alteon. Apenas um dia nesse campo de batalha é mais do que suficiente para que ele sinta o peso da Onda Negra. Termion é do Império Alteon, enquanto Argrik é do Império Drenic. Termion diz que isso significa que ele o enfrentou apesar de saber quem ele era, e que seria uma pena acabar com um talento como o dele prematuramente, perguntando se ele tem alguma intenção de se render. Os olhos de Argrik não vacilam, mas parecem um pouco tristes, e Termion percebe isso. Argrik pega sua lâmina e a balança, dizendo que nasceu no campo de batalha, portanto é claro que morrerá ali. O ar instantaneamente fica tenso ao redor dos dois, e Argrik começa a se mover para frente, assim como Termion, e eles começam a caminhar lentamente, um em direção ao outro. Termion diz que apesar de ele ter dito isso, ainda pode ver o arrependimento em seus olhos, e que ele teria sido um grande rival se pudesse crescer um pouco mais. Ele parece relutante em fazer isso, mas sabe o que deve ser feito. Ele começa a imbuir uma aura púrpura em sua lâmina, e diz que se esse é o desejo de Argrik, ele espera que em sua próxima vida ele possa se livrar de seus arrependimentos. A aura púrpura de Termion fica ainda mais brilhante, pois agora está entre os dois, logo seguida por seu ataque, que pode ser a Onda Negra que Argrik mencionou anteriormente. Começando a conhecer melhor a história de Argrik, e ele explica que a guerra entre o Império Drenic e o Império Alteon durou muitos anos. Entre muitas baixas, ficamos sabendo que o seu pai foi uma delas, o que deixou sua mãe viúva e refugiada da guerra. Ela o deixou sozinho nesse mundo caótico enquanto ele era um bebê, e deu seu último suspiro pouco tempo depois de ele nascer. Ele disse que era óbvio o que aconteceria com o órfão da guerra. Vemos ele e seu pequeno grupo correndo por aí, recolhendo armaduras e armas de combate, polindo-as e, aos poucos, vestindo-as, concentrando-se na sobrevivência, fazendo tudo o que podem. Depois de completar 14 anos, Argrik foi enviado para seu primeiro campo de batalha. Vemos todos os outros como homens adultos, mas isso não importa, pois eles estão sendo destruídos por ninguém menos que o jovem Argrik, que mata 3 inimigos em rápida sucessão, e foi aí que seus talentos despertaram pela primeira vez. Nós o ouvimos gritar, e ele disse que o núcleo de mana em seu coração levou seus movimentos e sentidos a um nível que não se compara ao de antes, e ele até tinha uma aura de relâmpago avermelhada ao seu redor. Ouvimos outra voz chamando-o de Comandante Argrik. Eles dizem que planejam recomendá-lo para o próximo compromisso especial noturno. Argrik diz que depois de superar 3 núcleos de mana e se tornar o núcleo quádruplo, ele estava a caminho de se juntar aos cavaleiros de classe Hexa, pois a pessoa que fala com ele diz que não será impossível chegar lá. E Argrik diz que finalmente conseguiu a oportunidade que estava desejando desesperadamente. Depois dessa guerra, ele poderá finalmente encontrar a paz e se estabelecer em algum lugar que não seja um campo de batalha. Como ele está cansado de lutar constantemente, a batalha começou com uma outra qualquer, com ele se livrando dos soldados inimigos à torto e à direito, eliminando unidades inteiras sozinho. Como isso é algo que ele vem fazendo desde criança, ele finalmente estava prestes a alcançar tudo o que sempre quis. Mas antes que pudesse pensar, ele foi mandado para longe, voando devido ao poder esmagador de Termion. Vemos que a Onda Negra de Termion na verdade não o matou, mas apenas cortou sua espada e despedaçou sua lâmina. Agora, com sua lâmina quebrada, era hora de Termion lhe dar uma morte honrosa. Termion sorriu e correu para a frente, atingindo Argrik diretamente em seu coração. Mas a única coisa que permaneceu na mente de Argrik é o fato de que ele só queria se estabelecer e ter sua própria família. Ele olha para baixo enquanto sua armadura é estilhaçada e ele é lançado voando pelo campo de batalha. Ele nem mesmo tenta lutar, pois sabe que esses são seus últimos momentos. Então ele se empolga com o ataque, parando em um ponto e diz que assim, seu sonho foi lamentavelmente esmagado. Enquanto as lágrimas rolavam pelo seu rosto, misturando-se com o sangue do chão, pelo menos foi o que ele pensou quando tudo ficou escuro. Mas aos poucos ele começou a ver uma luz, e quando abriu os olhos, ficou imaginando o que estava acontecendo, pois ouviu alguém o chamando, perguntando se o seu pequeno Dani estava finalmente
completamente acordado. Eles o consideravam um bom menino, dizendo que ele nem sequer chora. Ouvimos uma mulher perguntar como seus olhos são tão claros e bonitos. Ele coloca sua mão sobre a dele, dizendo que tem certeza que essa criança é um presente de Deus para eles. Seu marido ri, dizendo que com certeza é. A Grix pergunta o que está acontecendo e o que estão dizendo sobre ele ser uma criança. Ele então é levantado pelo pai, que diz: Dani, você deve se tornar um fantástico lanceiro e seguir os meus passos. Ficamos sabendo que seu nome é Arken Sogris. A mãe então pergunta o que ele está dizendo, afirmando que Dani se tornará um assassino fantástico como ela. Seu nome é Lily Sogris. Arken pergunta como a mais jovem pode ser uma assassina, dizendo que isso seria horrível, e que um homem deve usar uma lança. Eles começaram a discutir sobre isso. Ela diz que um assassino é melhor do que um lanceiro, pois ele poderia facilmente se esgueirar, assassinar seus alvos e sair sem ser notado, o que é muito mais legal do que usar uma lança. A Grick diz que de alguma forma ele pensou que sua vida havia terminado naquele campo de batalha com Termion, mas em vez disso acabou reencarnando e não apenas no Império Altheon, seu inimigo, e ele é o filho mais novo de um certo conde. Seus pais decidem que ambos lhe ensinarão tanto a lança quanto o assassinato. Eles continuam conversando sobre isso, tentando decidir qual é a prioridade, mas a cena corta para um carroceiro dizendo a Ark que eles chegaram, e ele fica surpreso por ser tão cedo. Ele diz a Lily para segurar sua mão. Ela pergunta o que ele fará se os outros membros do castelo o virem, e ele pergunta por que isso importa, dizendo que só tentará segurar a mão de sua esposa, e eles começam a ter um momento saudável, mas a Grick diz que não quer fazer parte disso, então seus olhos mudam instantaneamente para os de espanto. Quando ele finalmente consegue dar uma olhada na casa em que viverá, que é muito grande, é diferente de tudo que ele já experimentou, pois viveu toda a sua vida em tendas no campo de batalha. Lily diz que parece que Dane está muito feliz por estar em casa, e ele está sorrindo muito. Vemos que a Grick está realmente se divertindo muito. Ele diz que se for em uma casa como essa, talvez seja mais fácil para seus talentos se espalharem do que ele poderia ter sonhado inicialmente. Saltamos 2 meses no tempo e ouvimos a Grick se esforçando para falar. Lily está muito feliz por ele poder balbuciar agora. A Grick diz que essa é uma experiência nova por estar em ambos os lados. Ele explica que nunca teve a oportunidade de conhecer crianças pequenas por estar sempre vagando pelo campo de batalha. As poucas crianças que ele viu foram aquelas enroladas em bandagens e chorando porque não tinham para onde ir. Muitos choravam por seus pais e por isso sucumbiam lentamente à fome, desaparecendo. Em comparação com isso, a Casa Sogris é um lugar afortunado e rico. Como se trata de uma família de condes, eles são bastante ricos, o que significa que ele nunca passará fome. Seu pai abre rapidamente a porta, dizendo para ele olhar isso. Ao batê-la no chão, ele diz a Argrick com orgulho que isso se chama lança. Ele lhe pergunta como é, dizendo que deve achá-la bonita. Argrick explica que seu pai é o mais forte lanceiro da classe Hexa no Império. Apesar de sua aparência, ele foi um herói de guerra conhecido como Redemoinho Azul. Lily começa a latir para ele, perguntando como ele pode entrar no quarto de uma criança com uma coisa tão afiada. Ele diz que só queria mostrar a Dani. Ela começa a gritar com ele, dizendo que não lhe ensinou nada desde cedo. Antes, ela era a melhor assassina do Império. Ela diz a Arken que, se ele continuar fazendo isso, ela lhe ensinará os fundamentos da furtividade enquanto ele ainda for jovem. Arken tenta dizer a ela que todo mundo está fazendo isso hoje em dia, e que as casas de magia geralmente colocam um cajado ao lado da criança no momento em que ela nasce. Ela pergunta se uma lança é a mesma coisa que um bastão, dizendo que a lança é afiada. Ele diz que a razão pela qual os dois estão dando tanta importância a essa característica é que suas duas irmãs mais velhas escolheram carreiras que não tinham nada a ver com o arremesso de lança ou assassinato. Finalmente conseguimos ver suas irmãs. Elas estão fazendo algo com ele para aumentar suas bochechas. O nome de uma das suas irmãs é Arabella, e ela está beliscando suas bochechas à força. Argrick explica que, devido ao seu talento à magia, Arabella trilhou o caminho de uma maga desde pequena. Aos 12 anos, ela já era uma maga de 3 correntes. Como a classe mais alta para um mago era uma cadeia 9, isso significava que ele era um gênio que já havia passado do nível de entrada. Ela lhe pergunta se ele quer aprender magia com ela mais tarde, dizendo que está muito entediada por aprender sozinha todos os dias. Ele não consegue falar e pergunta por que ela está cutucando. Em seguida, somos apresentados a sua outra irmã, que diz que invocar também é bom, e seu nome é Claire. Ela também é uma invocadora talentosa e teve sucesso em sua primeira invocação, aos 7 anos de idade, e agora é capaz de lidar com 2 invocações ao mesmo tempo. Arabella rapidamente lhe diz que ela deveria tocá-lo também, já que ele é tão macio. Claire parece um pouco irritada, mas imediatamente olha para as bochechas dele, e Argrick diz que pensou que ela não gostasse dele do início, mas parece mais com o ciúme que se sente quando se tem um irmão mais novo. Ela está menos cautelosa com ele do que antes. Ao esticar o dedo, ela se pergunta como ele pode ser tão suave. Ela diz que pode ser divertido se ele for talentoso em invocações, que ela lhe ensinará isso mais tarde. Argrick ri, pois todos querem ensinar a ele sua própria especialidade. Podemos ver uma bela foto da família, e a recapitulação é que o pai dele é um lanceiro de classe X. Sua mãe era a ex-melhor assassina, que até tentou assassinar o Império no passado. Sua irmã mais velha, Arabella, a maga genial, e sua irmã mais velha, Claire, a invocadora genial. A casa dos condes Sogris era a família nobre perfeita e a família ideal que ele havia imaginado. Ele se pergunta se existe algum sentido para a vingança nesta vida. Embora sua morte tenha sido lamentável, aquele lugar era um campo de batalha. E é até engraçado dizer que
ele se vingaria de alguém que o derrotou de forma justa. Enquanto estava perdido em seus pensamentos, ele imediatamente ouviu todos gritando sobre o que iriam lhe ensinar e se levantou do berço. Vemos que ele está muito feliz, pois tudo o que ele sempre quis foi algo para chamar de família, e ele está realmente feliz por ter nascido aqui. Eles continuam gritando uns com os outros, e ele diz que podem ser um pouco disfuncionais, mas ainda são sua família agora. Ele explica que há uma cerimônia especial na casa dos sogros. É a chamada cerimônia de escolha, quando uma criança nascida na família completa 1 ano. Muitos objetos são colocados em uma mesa à sua frente. As pessoas tentam prever o futuro da criança pelos objetos que ele pegará. E agora é a hora do primeiro aniversário de Ygritte. Alguns convidados nobres dizem que mal podem esperar para ver o que ele vai escolher, já que as duas jovens senhoras acabam se tornando uma maga e uma invocadora, respectivamente. Outro homem diz que eles só sabem quando entram, e todos vão para dentro. Há muitas pessoas aqui para observar o que uma criança vai escolher. É discreto, meio selvagem. Pelo menos, todos parecem simpáticos, pois estão genuinamente interessados em sua família. Lily diz a Dany para escolher o que ele gosta, e ele se pergunta o que deve fazer. Todos estão esperando que ele escolha o objeto que foi colocado. Ouvimos os pensamentos de seu pai quando ele diz que seu filho provavelmente não pode deixar de ser atraído pela cauda do dragão. A cauda de dragão é uma ponta de lança feita da rara Durkan. Quando a mana é imbuída nela, ela se torna tão afiada e pesada quanto a mana colocada nela. O usuário espera que seu filho a pegue, mas Lily diz que ele é bonito demais para se tornar um assassino, mas ela ainda espera que ele escolha a adaga. A adaga se chama Chifre Noturno e foi criada a partir do Oritério, que pode conter todos os elementos do mundo e pode armazenar e combinar vários venenos. Arabella diz que ele definitivamente se tornará um mago e que no futuro seguirá atrás dela para a academia. O objeto que lhe é apresentado é chamado de bolsa subespacial, e todos nós sabemos o que isso é. Mas Claire parece ser a mais nervosa e diz que se Dany escolher a invocação, ela o levará e voarão juntos em Dekran. Enquanto ela coloca um sinal de invocação, quando o invocador usa, ele recebe um código, dependendo de seu talento, e pode invocar seus invocadores por meio dele. Ela espera que seu irmão o escolha para que eles possam se reunir. A Grick se pergunta por que parece que ele ouviu o que eles estão pensando, e então suspira, dizendo que isso é incômodo, mas que não pode evitar. Ele se pergunta que objeto tomar e começa a se arrastar para a frente da cadeira. Ele então diz que vai pegar a espada e que vai levá-la adiante enquanto todos riem, aproveitando a cerimônia. Ele diz que deve observar a reação do público e escolher com base nisso. Quando ele começa a se movimentar, todos os membros da família começam a ficar super animados, tentando guiá-lo em direção ao seu próprio item, cada um à sua maneira. Quando ele se aproxima dos itens, o ar fica subitamente mais pesado e ele se surpreende quando todos começam a brilhar intensamente, como se fossem todos feitos de ouro. A Grick se pergunta o que está acontecendo, e Lily pergunta a Arken, mas ele não faz ideia. Todos começam a enlouquecer, perguntando como é possível que todos os 4 reajam, e parece que o jovem mestre é um gênio geracional. A Grick está apenas se divertindo e diz que era talentoso na guerra, mas esta vida está em outro nível. Arabella pergunta o que eles devem fazer agora, dizendo que isso nunca aconteceu antes, e Arken diz que ele mesmo mal consegue acreditar, e olha para a esposa, dizendo que acha que todos eles precisam ensiná-lo separadamente. Arabella pergunta se ele está falando sério, e Claire parece surpresa. A Grick está feliz por poder realmente desenvolver seu talento. A cena salta para algum tempo depois, quando ouvimos algum tipo de luta na área de treinamento. Vemos os pés de um garoto e a mão de um homem mais velho. Quando tudo se acalma, vemos que se trata de ninguém menos que Argrick e seu pai, Arken. Ele está um pouco mais velho agora, mas diz a Argrick que ele fez um bom trabalho, dizendo que ele aperfeiçoou perfeitamente a técnica que ele lhe ensinou antes. Argrick lhe agradece, e agora tem 7 anos de idade. Arken continua a elogiá-lo, dizendo, como esperado de meu filho. Argrick olha surpreso quando um homem chamado Herman se aproxima com algo em suas mãos. Arken diz que chegou na hora certa. Argrick pergunta se é isso que ele pensa que é, e seu pai diz que sim, é o presente de aniversário dele. Originalmente, ele ia dar a ele durante o banquete de aniversário, mas queria dar a ele antes que sua mãe lhe desse algo. Ele está preparando isso há 2 anos. Foi encomendado especificamente a um artesão bem conhecido da capital. Argrick está chocado, e Arken lhe diz feliz aniversário de 7 anos com antecedência, sorrindo calorosamente para ele. Argrick deixa cair sua lança de treino e imediatamente pega a nova, agradecendo ao pai e dizendo que a usará bem. Ele olha para a lança, dizendo que ela é incrível, que o cabo preto e a ponta prateada da lança são juntos incríveis, e que ela também é muito leve. Arken pergunta se ele gosta dela. Argrick diz que a adora. Arken também lhe diz que solicitou que ela fosse ajustada ao seu físico, e espera que ele se acostume com ela. Argrick começa a balançá-la, divertindo-se como nunca, e seu pai o olha com carinho. Ele então pergunta se ele se lembra da diferença entre uma espada e uma lança, e pega sua lança do suporte de arma. Argrick diz que com o comprimento da lança, você pode efetivamente impedir que o oponente se aproxime de você, e com sua área de contato estreita, ela tem uma alta eficiência de ataque. Arken diz que está correto. Entretanto, quando você atingir um determinado nível, será mais difícil usá-la do que uma espada. Esse é o problema fundamental de uma lança. Para atacar seu oponente, é necessário uma distância mínima, mas ele não deve se preocupar muito com isso, pois cada arma tem seus prós e contras. Mesmo as espadas, que são chamadas de
armas perfeitas tornam-se mais fracas em determinadas situações. Agric diz que manterá isso em mente, e seu pai diz que está bem. Ele começa a girar sua lança, dizendo que, como tem uma lança nova, vai lhe mostrar algo incrível. Os olhos de Agric se enchem de admiração quando ele vê o poder mágico de um lanceiro de classe Hexa, dizendo que isso é realmente impressionante. Seu pai começa a se concentrar, e o vemos dar um grande passo à frente quando imbui sua lança com aura de mana, e ele arremessa para frente com tamanha velocidade. Isso gera ondas de choque enormes e parece que algo foi quebrado. Agric está totalmente sem palavras, e diz que apesar de seu pai mal ter empurrado a lança, o espaço ao redor dela ficou completamente distorcido. Seu pai explica que isso aconteceu porque ele emitiu poder mágico em seu corpo ao mesmo tempo em que arremessou a lança. Essa é uma técnica que utiliza a característica de um núcleo que concentra o poder mágico em um só lugar. Agric diz que ouviu falar sobre isso com suas irmãs, e que os humanos podem exceder suas habilidades físicas além dos limites. À medida que o número de núcleos aumenta, o limite também aumenta. Ele se lembra de que em sua última vida tinha um núcleo quádruplo. Seu pai diz que está feliz por ele estar estudando tão bem, e por ter 6 monocores. Agric se mostra surpreso e explica que se não tivesse morrido, ele também teria conseguido isso. Arkin lhe pergunta por que ele não tenta fazer isso com sua nova lança. Ele lhe diz para relaxar a mente, esquecer o que está pensando e simplesmente empurrar a lança. Agric parece determinado e diz ao seu pai que está tudo bem. Em sua vida passada, ele não tinha nenhum interesse em lança. Depois de perceber seu talento para a arte da espada, ele a usava apenas como secundária, e que chegou a hora de ele realmente dar tudo de si com isso. Ele começa a fechar os olhos e se concentrar, assim como seu pai fazia, que observava orgulhoso, dizendo que ele tem uma ótima forma. Ele levou 7 anos para implementar essa técnica, e se pergunta quanto tempo Agric levará para alcançá-la. Mas imediatamente ouvimos a área se distorcendo e se quebrando, e um arrepio percorre a espinha de seu pai quando vemos que Agric teve sucesso em sua primeira tentativa, quebrando completamente o espaço à sua frente. Seu pai está totalmente confuso. Quando Agric retira sua lança da área distorcida, Arkin pergunta como diabos ele fez isso e ri, dizendo que está impressionado. Agric diz que no momento em que ele empunhou a lança, reuniu o poder mágico em um só lugar e o imbuiu na ponta da lança. Quando o poder mágico atingiu a ponta da lança, ele cortou seu fluxo. Seu pai diz que ele imbuiu o poder mágico nela. Isso significa que ele formou um núcleo de mana. Agric diz que sim, e ao ler o livro sobre a criação de núcleos, ele tentou fazê-lo, e felizmente conseguiu. Na verdade, ele a formou enquanto fazia respiração de mana desde criança. Seu pai diz que, se for esse o caso, ele é um gênio excepcional, e que está muito orgulhoso por ter nascido em sua casa. Ele sentiu isso desde que era jovem, mas agora tem certeza disso e de que se tornará um guerreiro extraordinário. Agric sorri, dizendo que haverá mais surpresas para ele no futuro. Arkin se pergunta se seu filho realmente se tornará um lanceiro mágico, assassino e invocador. Isso é um bocado de palavras. Passamos para o seu 7º aniversário, quando todos estão reunidos nas propriedades para celebrar o mais novo dos ogros da casa. Ouvimos música e o banquete está indo muito bem. Todos estão se divertindo. Ouvimos um homem rindo, chamando Arkin e perguntando há quanto tempo ele está aqui. Arkin diz que já faz um bom tempo e o chama de Duque. O homem diz que não há necessidade de ser tão formal e que eles podem conversar como de costume. Vemos que se trata de um homem conhecido, nada menos que Termion em carne e osso. Na verdade, seu primeiro nome é Bolt, mas continuaremos a chamá-lo de Termion, pois ele é o chefe do ducado de Termion. Arkin diz que há muitas pessoas olhando para ele, e ele será menos formal mais tarde. Arkin o chama rapidamente, dizendo que ele deveria cumprimentar o Duque Termion. Agric imediatamente começa a se lembrar da luta entre eles, dizendo que não acredita que está se encontrando com ele aqui. Termion pergunta se este é seu filho, Dany, que ele sempre elogia, e Agric se apresenta, lentamente começando a ficar um pouco irritado por vê-lo novamente, mas ainda assim o cumprimenta respeitosamente, dizendo que é uma honra conhecê-lo. Termion ri, dizendo que tem um filho confiável e parece que não precisa se preocupar com ele. Termion pergunta se isso significa que ele está aprendendo a usar a lança como ele, e Arkin diz que sim. Agric e Arkin ficam surpresos quando uma garotinha se aproxima e os cumprimenta. Seu nome é Lily Termion. Ela é a filha mais nova do ducado de Termion. Enquanto a festa continua e todos começam a dançar ao som da música, Arkin pergunta a Termion como está a baronesa. Termion diz que eles têm procurado por todo e qualquer método, mas ainda não fizeram nenhum progresso. Arkin diz que está passando por uma grande provação, mas tem certeza de que ela vai melhorar. Termion diz que, se ele desaparecer de repente, ele espera que Arkin entenda. Isso significa que ele usou um pergaminho para retornar rapidamente à capital. Ele então pergunta para onde Dany foi tão repentinamente e o elogia, dizendo que ele parece inteligente e que gostaria de conversar mais com ele. Arkin diz que também está se perguntando, e ele também não vê a senhorita Lily. Termion então os vê do lado de fora da janela e diz que parece que a festa foi chata para essas duas crianças. Lily diz que sinceramente não gosta de seguir o pai por toda parte, mas neste momento está feliz por ter vindo com ele. Ela acha que Agric fica ainda mais bonito à luz da lua. Ele diz a ela que fica feliz em ouvir isso e que o território deles é um lugar agradável e tranquilo. Ela diz que parece ser sim, e sempre há algo acontecendo em seu território. Os nobres vêm todos os dias para fazer referência ao seu pai, e às vezes até a família imperial aparece. Toda vez que isso acontece, ela precisa ir cumprimentá-los com um vestido, e ela odeia isso. Ela gosta mais de se vestir com simplicidade e brandir uma espada. Ele fica surpreso com o fato de ela gostar de usar a espada. Lily logo pergunta
sobre ele. Ele diz que gosta das duas coisas, e que este lugar não é tão animado quanto a capital, mas que todos os dias ele espera ansiosamente pelo treinamento com a lança. Ela fica surpresa por ele usar uma lança e depois diz que esqueceu que o apelido do Conde Sogris é o Redemoinho Azul. Ela já ouviu de seu pai muitas vezes como ele é incrível. Ela pergunta se isso significa que ele também está tentando entrar na academia. Ele diz que não, e que não está treinando com a lança por motivos como esse. E ela pergunta por que não, dizendo que treinar para entrar na academia não é a escolha óbvia, e entrar é incrivelmente difícil. Ele diz que está treinando para que possa se sair ainda melhor quando entrar na academia. Ela está confusa, perguntando o que ele fará se não conseguir se inscrever. E ele diz que simplesmente terá que tentar novamente. E se ainda assim não conseguir, ele entenderá que esse não é o caminho certo para ele. Ela diz que não acredita nisso e pergunta se ele não tem medo de decepcionar os membros de sua casa. E ele diz que não. Ela diz que tem inveja disso e que a casa dela considera o fracasso inaceitável. E então, rapidamente, ela diz para esquecer tudo o que acabou de dizer. Ele suspira, dizendo que não sabia que os nobres se preocupavam com essas coisas. E pergunta por que ela acha isso, dizendo que parece que ela se sairá muito bem. Ela pergunta se ele poderia dar uma olhada em sua habilidade com a espada. Ele pergunta se ela quer dizer agora mesmo. E ela diz que sim. Ele diz que é só um pouquinho. E ela fica muito animada, perguntando onde fica o campo de treinamento. E ele diz para segui-lo. Na prateleira de armas, ela rapidamente saca uma das lâminas e começa a balançá-la quase que imediatamente. Nós a vemos girando e fazendo todos os tipos de ataque enquanto flui suavemente entre cada um deles. A Grick diz que o timing de seus ataques é ótimo e que ela é muito fluida. Mas depois de um tempo ela começa a ficar um pouco fora do ritmo. Ela está exausta e para, perguntando a ele como foi. E ele diz que foi uma delícia de assistir. Ela fica muito animada e ele fica um pouco nervoso, dizendo que provavelmente deveria contar a ela. E então diz que a partir da terceira forma, parecia que ela estava dando meio passo a mais. E era o que parecia, já que quando ele olhava para as outras formas, ela continuava dando meio passo a mais do que antes, fazendo com que as últimas formas de espada parecessem ligeiramente desalinhadas. Ela não diz nada e seus olhos estão arregalados. E ele se pergunta se talvez tenha sido muito direto, e pede desculpas se isso a aborreceu. Ele diz que já faz algum tempo que não vê uma luta de espada. Ela imediatamente ergue a lâmina, dizendo que deve ter sido isso e que essa era a peça do quebra-cabeça que estava faltando. Ela o conserta instantaneamente, tornando-os ainda mais fluidos do que antes, terminando com um impulso. Em seguida, ela corre para frente e abraça Argrick, agradecendo muito a ele. Ele pergunta o que ela está fazendo, e ela esfrega o rosto no dele, dizendo que ele tem um olho para isso, e que é impressionante perceber em um instante o que ela tem feito de errado constantemente, e que ela se lembrará disso. Ele a afasta, dizendo que ela o está sufocando e perguntando se ela poderia guardar a lâmina também. Ela rapidamente se desculpa, escondendo-a atrás das costas, agindo como se nada tivesse acontecido. Ele ajeita suas roupas, dizendo que ela o surpreendeu com um abraço repentino. Em seguida, ouvimos pessoas chamando por Hagrid e Lily, e ela diz que parece que estão procurando por ele. E ele diz que é a hora de eles voltarem. Eles fazem exatamente isso, enquanto correm em direção às vozes e perguntam onde estiveram no palco principal. Sua mãe, Lily, o parabeniza por seu 7º aniversário e por seu primeiro monocórdio. Ele agradece à mãe e ao pai, e abre o presente dela surpreso, pois é um broche com o brasão da família. E ele se parece com os que suas irmãs estavam exibindo. Sua mãe sorri, dizendo-lhe para guardá-lo com carinho, pois esse broche servirá como prova de sua honra e status. Todos começam a lhe dar seus próprios votos de multidão, dizendo que ele definitivamente crescerá e se tornará um bom homem como o Conde. Arken e Lily sorriem orgulhosos para o filho, e Hagrid diz que essa é a primeira vez que ele recebe um aplauso tão caloroso de tantas pessoas. Imediatamente, toda a propriedade começa a tremer violentamente quando se ouve um estrondo alto, e todos começam a gritar, perguntando se é uma invasão inimiga ou algo assim. Hagrid olha de volta para seu pai e Arken diz que não há motivo para preocupação, e que está começando de novo, e que ele pensou que eles poderiam ter um pouco de tranquilidade hoje. Lily pergunta a Hagrid se ele tem algum palpite sobre o que poderia ser, e de repente ele se dá conta, dizendo que não há como. No teto, um círculo mágico aparece enquanto um relâmpago começa a preencher a sala, e algo sai correndo dele em uma velocidade muito rápida, assustando-os. Todos olham para cima, perguntando o que está acontecendo. Vemos alguém descendo do teto, e ao vê-la melhor, vemos que é ninguém menos que Arabella, que dá um pequeno salto mortal, aterrissando de pé. Ela diz que sente muito pelo atraso e que perdeu a noção do tempo. Todos estão enlouquecidos, perguntando se ela realmente usou magia de teletransporte, dizendo que é preciso ser pelo menos um mago de 5 correntes para abrir um pequeno portão. Eles não conseguem acreditar que ela seja um gênio. Hagrid suspira, dizendo que ela é muito barulhenta e chamativa. Mais gritos são ouvidos enquanto todos olham pela janela, dizendo que há um monstro no céu e que se trata de um Wyvern, mas agora eles já estão acostumados, pois entendem que se trata de Lady Claire. Enquanto vemos seu Wyvern gigante quase bloqueando a luz da lua, ela diz que chegou um pouco mais tarde que Arabella. Ela entra na sala e todos começam a dizer que sabiam que ela era uma invocadora genial, mas um Wyvern era inesperado. Eles dizem que é uma loucura o fato de ela ter apenas 16 anos de idade. Arabella diz que ela está atrasada, e então eles ficam lado a lado, em uníssono. Hagrid lhe dá os parabéns, e os dois sorriem. As duas estendem as mãos, segurando presentes, e ele as agradece por terem vindo até aqui
aqui para parabenizá-lo. Arabella diz que ele deve se apressar e abrir o presente, pois tem certeza de que eles vão adorar. Arkin começa a chorar, dizendo que eles só lhe deram uma carta de aniversário, mas que até prepararam presentes para o irmão mais novo. Lily ri. Argrick abre o presente de Arabella para mostrar um anel, e pergunta se essa é uma bolsa dimensional. Ela diz que sim, pois ela mesma o projetou. A magia subespacial usada foi a de mais alta qualidade, e ela pediu ao professor para garantir que funcionasse corretamente. Argrick diz que sabe como é difícil imbuir uma magia subespacial em um item, e ela diz para ele estender a mão para que ela o coloque. Ela diz que ainda mais difícil do que isso é projetar um artefato capaz de ser imbuído dele. Ela diz que, para que ele saiba, ela aplicou o código genético dele ao anel para que ninguém mais além dele possa usá-lo, e ele é o único do gênero no mundo. O anel começa a brilhar e ele lhe diz que, a julgar pelo fato de haver uma pequena onda de mana, ela deve ter usado as pedras mágicas de mais alto grau. Arabella diz que se você imbuir um pouco de mana no anel, ele se abrirá e cairá ao subespaço. Ele não precisará mais passar pelo incômodo de abrir e fechar uma bolsa. Ele fica surpreso por ela ter lhe dado algo tão valioso e agradece. Era algo usado apenas pelos mais ricos no campo de batalha, como comandantes que nascem nobres ou mágicos, e ele nunca pensou que acabaria usando um. Ele imediatamente começa a imbuir sua mana no anel, e um círculo começa a se formar à sua frente. Arabella diz a ele que o anel crescerá à medida que ele envelhecer, e Arkin fica surpreso, assim como todos os outros, incluindo Claire, Lily e seu pai, pois Arabella diz que ele abriu seu subespaço ainda mais rápido do que ela, e que ele realmente é um gênio. Ela diz que ele pode ter tanto um monocórdio quanto um círculo. Claire então lhe entrega seu presente, pedindo que ele abra o dela. Ele rapidamente começa a abrir o presente, agradecendo a ela, e dentro dele vê um ovo. Ele pergunta qual é o problema do ovo e ela diz que não é um ovo qualquer, que ele precisa ter cuidado. Ele pergunta o que é. Os demais ficam surpresos quando vemos que ela vai direto ao ouvido dele e sussurra que é um familiar, e que ela estava tentando invocar Declan uma vez, e aquela coisa saiu. Ela não sabe qual invocação nascerá dele, mas sabe que todos no mundo entenderão como ele é precioso. Ele olha para o ovo, dizendo que já ouviu falar dele antes e que os familiares, ao contrário dos invocadores, são uma entidade diferente. Um familiar pode permanecer permanentemente no mundo, ao contrário dos invocadores. Ela diz que ninguém mais saberá disso ainda, e que eles devem manter segredo até que ele nasça. E ele sorri dizendo ok. Arabella pergunta por que eles estão sussurrando e por que estão demorando tanto, mas Claire continua dizendo que ela nem sabe quando ele vai nascer e que ele precisa se certificar de derramar mana nele diariamente, uma vez pela manhã e outra pela noite, para que ele o reconheça como seu mestre. Sua mãe começa a rir dizendo que é muito bom que suas irmãs estejam de volta, perguntando se ele concorda. E ele diz que sim, e gosta muito. Arkin então limpa a garganta, dizendo que, embora esteja feliz por suas irmãs terem conseguido vir, talvez elas também pudessem cumprimentar seus pais agora. Arabella percebe que cometeu um erro e pergunta se ele está bem, dizendo que estava apenas concentrada em dar o presente a Dany. Eles imediatamente começam a torcer um pelos outros. Ele diz que está tudo bem e dá tapinhas na cabeça dele, dizendo que parecem saudáveis e que está feliz por terem vindo até aqui, pelo irmão mais novo, e que eles devem descansar bem. Lily observa de longe um momento familiar saudável e a vemos fazendo uma cara triste. Argrick anota e se pergunta se ela está prestes a ir embora, enquanto ela acena com a cabeça. E quando ela vai embora, ele se pergunta por que ela parece tão solitária. No dia seguinte, os pássaros estão sobrevoando a cidade, enquanto Termion caminha por ela, dizendo que ela foi muito mais incrível do que ele esperava, e como era de se esperar do melhor mago da academia, e que ela é um talento desejável. Ela também combina com o filho dele, o melhor espadachim da academia, e se as duas casas pudessem se unir, isso daria origem a uma facção que até mesmo a família imperial teria dificuldade de tocar. Assim, ninguém poderá se meter com sua casa ou seus filhos, e ele deve mencionar o envolvimento de seus filhos hoje quando conversar com Arkin. Em seguida, ele ouve os sons de treinamento na área de treinamento e se pergunta quem está fazendo isso tão cedo pela manhã. Vemos uma lança sendo lançada em todas as direções pelo ar. É nada menos que Argrick praticando sua habilidade com a lança, com os olhos completamente focados. Ele está encharcado de suor. Ele dá um passo à frente, empurrando e depois gira imediatamente para o lado, praticando o desvio e em seguida o contra-ataque imediato. Ele continua avançando enquanto gira a lança e em seguida levanta o braço para trás e o empurra rapidamente para frente várias vezes, cada um com seu próprio impacto pesado. Termion finalmente chegou à porta e ficou surpreso com o fato de não ser outro senão Argrick. Ele diz que é incrível, seus movimentos e concentração não parecem de uma criança de 7 anos. Até mesmo lanceiros que estão no campo de batalha há anos poderiam aprender com isso. Vemos que Argrick está cansado, mas não desiste, e Termion se pergunta como isso é possível. Ele ouviu rumores sobre o fato de ele ter demonstrado um talento incrível com apenas 1 ano de idade, e pensou que fossem apenas rumores, mas acabou descobrindo que eram verdadeiro. Ele começa a prestar mais atenção nos pés de Argrick, e comenta sobre o trabalho de pés dele, dizendo que parece muito semelhante ao de um espadachim, e se pergunta se ele também aprendeu a arte de espada em uma idade tão jovem. Vemos alguns detritos de arena voando pelo ar, enquanto Argrick levanta sua lança e abaixa bruscamente, dizendo que não sabe quem está lá, mas ajudará a salvar a face se eles aparecerem em vez de se esconderem. Termion não consegue acreditar que foi pego e, mais importante ainda, diz que seus movimentos lhe parecem estranhamente familiares e que com certeza já os viu em algum lugar. Ele entra pedindo desculpas a Argrick, dizendo que não estava
tentando espioná-lo. Hagrid corre para lá, surpreso por ser ele, e então Hagrid o cumprimenta rapidamente, enquanto pergunta se ele notou algo estranho. Hermione diz que ficou hipnotizado pela nova estrela em acessão das Sogres nesta manhã, perguntando se ele o perdoará por seus erros. Hagrid imediatamente diz que está perdoado, e Hermione ri internamente, dizendo que ele tem coragem e que, agora que olha para ele, seu corpo não está tremendo nem um pouco, apesar de ter treinado por tanto tempo. Ele também não tinha nem mesmo um núcleo de mana quando tinha essa idade. Ele elogia os ataques de impulso de Hagrid, dizendo que ele definitivamente herdou os talentos de seu pai. Ele então percebe a lança, e Hagrid lhe diz que é algo que seu pai preparou para ele, e ele fica grato por reconhecê-la. Hermione começa a sorrir, dizendo que essa foi a melhor resposta que poderia ter dado a ele. Seu filho, mesmo quando era jovem, também tinha excelentes habilidades e maneiras, mas não a esse ponto. E talvez ele deva considerar a possibilidade de arranjar um casamento desse lado também. Ele diz que, na verdade, Lily está treinando sua habilidade com a espada. Eles são da mesma idade, então talvez possam ser amigos quando entrarem na academia. Hagrid ri e diz que vai se esforçar para se dar bem com ela. Hermione diz que gosta de sua franqueza e que parece que ele já o incomodou por tempo suficiente com seu treinamento. Ele vai embora, mas se lembra de algo, perguntando se ele já havia treinado o espadachim. Hagrid percebe que seus velhos hábitos surgiram quando ele se deu conta disso, e não se surpreende que ele tenha reconhecido isso com um olhar. Ele diz que não, e que leu alguns livros sobre esgrima, mas nunca treinou. Hermione pensa sobre isso, diz que ainda é estranho e jura que sente algo do campo de batalha nele, mas depois ri, perguntando se o que ele está pensando, dizendo que isso não é possível, pois ele é apenas uma criança. Ele diz que parece que ele passou tempo demais nessa simples caminhada e que o verá mais tarde, quando eles o despedirem. Hagrid lhe diz para tomar cuidado, e Hermione continua, dizendo que se ele visitar a capital, deve retribuir a hospitalidade que recebeu aqui no castelo do conde e ficou pessoalmente interessado nele. Hagrid diz que fará questão de visitá-lo, e pergunta se ele se lembra dele. Derrotar alguém que o derrotou antes, só de pensar nisso, faz seu sangue pulsar. Se ele começar a se preparar para isso agora, passo a passo, ele tem certeza de que será capaz de fazê-lo, o que definitivamente o derrotará nesta vida. No final do dia, ouvimos Hermione dizer que é hora de voltar. Hagrid pergunta se ele estava esperando por ele, e Hermione diz que é seu dever sempre atender às suas necessidades nas sombras, entregando-lhe uma toalha para limpar seu rosto. Hagrid diz que talvez Hermione devesse receber um treinamento de assassino e pergunta como estão todos, dizendo que devem estar ocupados. Hermione diz que estão todos realmente ocupados com os preparativos para o segundo banquete, e que os outros nobres já começaram a chegar. Hagrid então pergunta sobre suas irmãs. Hermione diz que elas abriram um portal de teleporte juntas e foram para a academia. Elas disseram que não tinham escolha, pois tinham um exame intermediário em breve. Hagrid diz que é uma pena, mas não há muito que ele possa fazer, e diz a Hermione que é hora de voltar. Hermione diz que sim, jovem mestre, enquanto ele sai. E ele se pergunta se deveria verificar novamente os presentes que suas irmãs lhe deram. Nós o vemos se vestindo enquanto cumprimenta mais pessoas no banquete, e à medida que sua noite continua, ele parece estar ficando mais cansado a cada momento que passa. Em seguida, o vemos fazendo uma pausa no jardim, dizendo que essa merda é exaustiva, que sua agenda está mais lotada do que o normal devido ao seu aniversário, mas que pelo menos ele pode encontrar algum consolo ao descansar nos jardins, e que o jardineiro fez esse lugar tão bonito, e ele sente em paz quando olha para as flores. Sua irmã mais velha diz que as flores são as que contêm mais mana na natureza, e ele se aproxima de alguma delas, dizendo que, como o tempo, deveria analisar a mana delas. Ele fecha os olhos e começa a se concentrar, tentando sentir a mana delas no ar, dizendo que tem treinado o máximo que pôde, mas que não teve nenhum desenvolvimento perceptível na magia, e que ainda não tem certeza em que se concentrar. Para ele, há muitas coisas acontecendo que ele não sabe em qual delas se concentrar, e ele diz que ter muitos talentos pode ser problemático às vezes. Ele estende a mão e sente uma forte rajada de vento, dizendo que deve ser a mana da flor, e que ela tem um fluxo muito grande. Se alguém puder sentir o fluxo da mana da natureza e torná-lo seu, ele poderá se estabelecer no corpo e se tornar um ciclo mágico. Ela começa a se enrolar em sua mão, e ele diz que a afinidade desse corpo com a mana é louca, e ele consegue ver algo que os outros só conseguem sentir com seu sexto sentido, e começa a rir. Ele diz que é isso mesmo, a mana que ele só conseguia ver vagamente antes, agora está se tornando mais clara. Algo então estilhaça toda a mana ao seu redor. Ele fica surpreso, imaginando o que diabos acabou de acontecer. Ouvimos algumas pessoas dizendo que estão muito entediadas e que o pai delas está meio ocupado falando com os outros nobres, e que elas foram totalmente deixadas de lado, e que elas deveriam simplesmente mostrar a cara e ir para seus quartos, como fazem normalmente, já que são dois irmãos. Eles estão destruindo as flores enquanto caminham para o jardim, dizendo que não é o aniversário dele, portanto não se importam realmente. E certamente o jovem mestre da família Sugur também não se importa com isso. Um deles diz que se perdeu e se pergunta por que esse jardim é tão grande e sem sentido. Os dois avistam Hagrid no pátio e se perguntam se ele também não teria se perdido. Eles dizem que pelo fato de ele estar vestido deve ser um cervo, e que qualquer um está bem. Hagrid se vira e os dois irmãos lhe dizem para guiá-los até a saída. E ele diz que eles precisam sair de onde estão agora, perguntando se não estão vendo o que está embaixo de seu sapato. O irmão mais velho pergunta o que há de errado e se ele está realmente chateado
chateado por terem pisado na grama. Ele pergunta por que eles estão estragando o canteiro de flores em vez de usar o caminho. O irmão mais velho ri e diz que ele é muito arrogante para alguém tão pequeno, perguntando se ele sabe quem são eles. Agri diz que sim, que eles são os idiotas que estão destruindo o canteiro de flores. O irmão mais velho fica furioso, perguntando com quem ele pensa que está falando, quando é apenas um mero cerro, dizendo que eles são filhos do Conde Tyron, um hóspede deste castelo. Agri que reconhece o nome, dizendo que Tyron era o nobre que foi capturado depois que ele o derrotou no campo de batalha, e que ele era um cara realmente irritante, tal pai, tal filho. O irmão mais velho diz que, mesmo que seja no campo, ele certamente conhece a casa Tyron, pois ela é famosa na capital, e que sua casa pode fazer alguém como ele desaparecer sem deixar rastros, então é melhor ele tomar cuidado com o que diz. Agri percebe que suas palavras não vão funcionar com esse cara, e o irmão mais velho levanta o punho, perguntando se ele é louco de olhar para ele daquele jeito. Ele dá um soco, mas é imediatamente atingido por uma cabeçada, que o pega desprevenido e ele começa a sangrar pelo nariz. O irmão mais novo o chama e Agri cai de volta no chão enquanto o irmão mais velho cai. Ele vê o sangue em sua mão e começa a entrar em pânico, que instantaneamente se transforma em raiva quando ele diz que vai matar aquele bastardo. Agri começa a rir, perguntando se ele acha que pode, dizendo para ele ir em frente e tentar. O irmão mais novo diz que eles deveriam cuidar do nariz dele primeiro, mas o irmão mais velho o manda calar a boca. Agri se esquiva preventivamente quando o irmão mais velho tenta um golpe, errando feio. Ele tenta uma sequência, mas Agri se esquiva. Mais um golpe erra, e Agri diz que, olhando para o seu trabalho de pés desleixado, ele pode dizer que esse cara não usa armas, e que sugere que ele é um mago ou um invocador. O irmão mais novo tenta fazer com que ele pare, mas o irmão mais velho só consegue enxergar o vermelho e continua a golpear Agri, errando várias vezes. Nós o vemos suando, dizendo que ele é tão rápido que não consegue pegá-lo. Agri recua um pouco mais e pensa no fluxo de magia que viu anteriormente. Se ele puder controlar essa magia à sua vontade, então certamente deve ser capaz de comprimir essa força em uma forma física. Ele estende a mão e começa a canalizar a mana para ela, dizendo que quer testá-la. De repente, uma luz brilhante aparece, e o irmão mais novo fica surpreso. Da mão de Agri sai uma onda de choque que atinge o irmão mais velho no peito e o faz voar pelo jardim, destruindo o terreno. Ele grita e o irmão mais novo corre rapidamente para ver como ele está. Agri diz que acidentalmente arruinou o canteiro de flores. O irmão mais velho recupera o fôlego e volta a se sentar, perguntando quem ele é, pois não esperava que ele pudesse usar magia. O irmão mais novo ainda tenta fazê-lo parar, mas o irmão mais velho diz para sair do caminho, dizendo que ele vai matar aquele desgraçado. Ele começa a gritar, dizendo que a decisão é minha. Quando uma aura avermelhada se forma ao seu redor, Agri se surpreende, dizendo que afinal ele era um invocador. Um portal roxo aparece e começa a se abrir lentamente, quando um cão arroxeado sai dele e começa a rosnar para Agri. O irmão mais velho ri e pergunta como está a sua invocação. Descobrimos que o nome do cão é Jindapu. Ele diz que lhe mostrará as consequências de mexer com ele, e ficamos sabendo que o nome do irmão mais velho é Digran. Ele diz ao seu cão, Jindapu, para despedaçar aquele bastardo. Agri diz que é apenas uma invocação semelhante a um lobo, e que não se sente muito bem em comparação com sua irmã Claire, que podia invocar um Wyvern. O cão salta em sua direção, mas Agri nem tenta se esquivar enquanto caminha em direção a ele. Ele olha diretamente nos olhos do cão, o que faz com que ele pare imediatamente o ataque, percebendo algo. Ele então se vira, olhando para o dono, que fica completamente surpreso e depois olha para baixo, nervoso. Digran pergunta o que está acontecendo e por que Jindapu está agindo assim. O irmão mais novo diz que, por algum motivo, ele está abanando o rabo. E Digran se pergunta o que o cão está fazendo, dizendo ao seu cão para atacá-lo. Agri acaricia Jindapu, chamando-o de bom menino, e se pergunta como isso aconteceu, dizendo que agora que ele pensa sobre isso. Até mesmo os chamados de sua irmã Claire são muito amigáveis com ele. No entanto, ele simplesmente pensou que isso se devia aos laços de sangue com ela. Portanto, em uma situação como essa, em que não há nenhuma relação, pode ser que ele tenha uma favorabilidade muito alta, mas também pode ser que a favorabilidade de Digran esteja no fundo do poço. Digran grita, perguntando como isso faz sentido e como um summon pode trair seu mestre. Agri pergunta se ele gostaria de continuar, e Digran continua gritando com ele, enquanto seu irmão mais novo lhe diz que gostaria apenas de ir embora. Digran o manda ficar quieto, dizendo que cancelará sua convocação, e seu irmão mais novo lhe diz que ele realmente cometeu um erro. Digran percebe que o irmão mais novo fez xixi nas calças. Agri diz a eles que o banheiro fica no primeiro andar do porão, e Digran pega a mão do irmão e diz a Agri para esperar aqui mesmo, e ficamos sabendo que o nome do irmão mais novo é Jenner. Agri os observa sair, dizendo que deveria pelo menos levar seu cachorro com ele. Algum tempo depois, vemos Agri dizendo que, na verdade, é muito simples. É exatamente como Claire o ensinou. O fraco vínculo entre Digran e Jindapu, depois de anular cuidadosamente essa magia com a sua própria, fez com que Jindapu se conectasse a ele. Pensar que ele, que não havia feito nada parecido com uma convocação real, apenas devido à sua alta favorabilidade, teria sucesso em sua primeira tentativa. Ouvimos então o homem mais velho perguntar se aquele é o pirralho que o intimidou, e Agri se vira para ver um traseiro gordo. Ouvimos Digran dizer que aquele é o bastardo, e não só intimidou a ele e a Jenner, como também cancelou seu vínculo com Jindapu. Jabba, o Hut se apresenta como Mogart Tyron, o chefe da família Tyron Con, um dos grandes nobres da capital. Ele pergunta se ele é o moleque que fez a cara do seu filho desse jeito, e tirou sua convocação à força. Agri acena com a cabeça, dizendo que é isso mesmo. Ele diz que até parece mais gordo do que na época em
dizem que o capturou como prisioneiro, e que a paz deve estar fazendo maravilhas a esse cara. Morgard, como convidado, planeja deixar isso passar, se possível, mas isso é algo que ele não pode ignorar, e pergunta por que ele está sozinho em um lugar como esse, dizendo-lhe para revelar sua identidade. Agric suspira e diz que seu nome é Dany Sogris, o filho mais novo de Arken Sogris, o Senhor do Sul e o chefe da família Sogris Count. Digran e Morgard ficam surpresos com o fato de que o garoto com quem estavam brincando não é outro senão o aniversariante. Morgard diz que as coisas tomaram um rumo inesperado, desde que foi feito prisioneiro por aquele cara. Apesar de não ter conquistado nada durante a guerra, ele vai manobrar a situação a seu favor para que o conde seja responsabilizado e usará isso como pretexto para exigir as minas. Os nobres que o desprezavam agora se curvarão diante dele. Morgard afirma que ele é o aniversariante, e Agric diz que sim. Morgard começa a se irritar, chamando-o de arrogante e dizendo que não veio para essa terra remota apenas para comemorar seu aniversário. Ele coloca a mão em Digran, perguntando o que ele planeja fazer sobre isso, dizendo que feriu seu filho, um convidado que ele mesmo convidou, e ainda roubou sua invocação, o que é um crime grave. Digran grita que é isso mesmo e que hoje é seu último dia. O cara é o pior animador de todos os tempos. Morgard diz que vai pessoalmente falar com o pai dele e responsabilizá-lo quando chegar a sua hora. Agric diz que praticamente consegue ver através dele. Ele entende, mas antes disso espera um pedido de desculpa. A pressão de Morgard começa a subir, e ele pergunta que insolência é essa e por que ele daria um pedido de desculpas. Agric diz que é verdade que ele bateu no filho dele e o machucou, mas ele estava apenas se defendendo, e ele não roubou a invocação dele, ela simplesmente decidiu segui-lo. Digran diz que não há como isso acontecer e que ele está definitivamente mentindo. Morgard diz que ouviu que a segunda filha de Sogris era uma invocadora genial, e agora entende como isso funciona. Há uma boa chance de que essa garota tenha ensinado o garoto a cortar um vínculo à força. Ele diz que mesmo que o que ele disse seja verdade, ainda é correto lamentar uma invocação sendo roubada. Mesmo assim, ele quer um pedido de desculpas. Agric diz que é exatamente isso. Digran ri, perguntando quem ele pensa que é para agir assim. Morgard o chama de arrogante por retrucar enquanto os mais velhos estão falando. Ele começa a suar nervosamente, ou talvez seja só porque ele é gordo, e diz que até conversar com esse garoto está fazendo sua mandíbula doer. Ele diz que não vai mais repreendê-lo e que eles podem ir ver o que o Conde Sogris tem a dizer sobre isso. Agric diz que parece bastante ansioso, e no momento certo vemos Arken se aproximando e perguntando se ele estava procurando por ele. Tanto Digran quanto Morgard ficam surpresos, até mesmo Termion está com ele. Algum tempo depois vemos Digran explicando toda a situação para Arken, enquanto Agric está sentado ali, dizendo que realmente é como seu pai. Ele se importa profundamente com sua família, mas não é do tipo que toma partido de um lado, mesmo em conflitos com estranhos. Ele consegue distinguir o certo do errado. Digran olha para Agric e mostra o nariz tapado, dizendo que de repente ele deu uma cabeçada nele e continuou usando uma técnica estranha para zombar dele, só para assustá-lo. Ele chamou sua invocação, mas Agric a roubou e ainda o atacou. Agric suspira, dizendo que, dado que ele pode mentir descaradamente, mal pode esperar para ver o futuro desse cara. Conde Triple Queixo chama Arken, dizendo que só pretendia dar um aviso, mas roubar a invocação de alguém é claramente errado, e ele não pode deixar isso passar. Arken diz que não podem parar apenas ouvindo um lado dessa briga, e ele gostaria de ouvir o que o seu filho tem a dizer e depois avaliar a situação como um todo. Se ele está preocupado com Arken fazer um julgamento sozinho, ele pedirá que Termion também dê sua opinião. Termion concorda, dizendo que se ele precisar dele, está tudo bem. Morgard e seu filho começam a suar nervosamente, e ele diz que Termion se envolvendo só está complicando mais as coisas, e ele começa a ter um mau pressentimento. Arken diz a Agric para se explicar. Agric diz que apenas explicar já deveria ser suficiente. Ele diz que, embora seja um pouco diferente do que realmente aconteceu, parte é verdade. As flores que eles cultivam com tanto cuidado em seus jardins foram pisoteadas e destruídas sem a menor preocupação por Digran, e ele apenas disse para ele sair. Ele ficou com raiva e agarrou seu colarinho quando ouviu isso. Digran disse que isso é uma mentira, perguntando quando ele fez tal coisa. Vemos Arken segurando sua raiva, dizendo para ele continuar. Agric diz que ouviu muito claramente. Ele invocou o cão, dando-lhe a ordem para matá-lo, e que ele não roubou sua invocação. Sua invocação veio até ele primeiro e viu sua boa vontade. Termion ficou surpreso que o garoto consegue falar tão bem, e Agric continua, dizendo que nunca roubou sua invocação. Morgard grita, dizendo que isso é um absurdo, e que é impossível para uma invocação se submeter a alguém que não seja seu dono, e que ele claramente usou algum tipo de técnica secreta. Agric diz que não, ele simplesmente tem uma afinidade inata com invocações. Uma invocação que não esteja próximo o suficiente de seu mestre pode se submeter a alguém como ele. Morgard pergunta se ele deve acreditar nessa absurdidade. Arken pergunta se isso é verdade. Argrid diz que sim. Morgard ri, dizendo que ele não está falando sério ao pedir que acreditem nisso, e que as histórias de ambos são diferentes. Termion diz que eles podem facilmente provar isso com apenas uma invocação. Morgard fica surpreso que Termion está se intrometendo agora, e Arken pergunta a Agrid se ele poderia provar isso para eles, e ele diz que sim. Morgard olha para baixo, para seu filho, e Digran faz uma cara de ferrou, dizendo que não consegue invocar o cão e que não sabe o que fazer. Morgard diz para ele invocá-lo rapidamente, mas Digran diz que não consegue. Morgard pergunta como
como ele não consegue invocar algo que geralmente invoca várias vezes por dia. Mas é claro, Agric já havia cortado a conexão, então não há como. Agric diz que vai invocá-lo agora, mas para isso precisa de um selo que ele possui. Digran pergunta por que ele quer o selo, dizendo que ele não acredita que está exigindo isso e chamando de absurdo. Ele continua tagarelando, dizendo que mesmo que tivesse o selo, não haveria como ele conseguir invocar. Arken diz que se for esse o caso, então não há mal em tentar, e isso na verdade provaria suas palavras. Morgard diz que como ele não está errado, não pode recusar, e diz ao filho para entregar o selo. Digran começa a chorar e tenta escapar da situação, mas Morgard vira as costas, dizendo para ele se apressar. Vemos Agric imbuindo sua aura no selo, e aprendemos que como um selo de invocação tem o código único do invocador gravado, geralmente ninguém mais consegue usá-lo. Mas o cachorro que Digran invocou foi imbuído com a mana dele, e esse selo de invocação é apenas um veículo. O cachorro já está conectado com ele e certamente responderá ao seu chamado, como de fato faz, e o vemos acariciando o animal. Ele até começa a lamber seu rosto, e tanto Termion quanto Arken ficam surpresos. Digran pergunta ao pai como isso é possível. Termion diz que isso é incrível e que pensava que seu filho estava aprendendo a usar lanças. Arken confirma, dizendo que não sabe o que causou isso. Agric se desculpa por ter invocado o cachorro dessa maneira e agradece ao animal por ter aparecido. Morgard percebe que as coisas estão piorando e que precisam fazer algo. Mas antes que ele possa dizer qualquer coisa, Arken pergunta o que eles devem fazer agora, dizendo que confirmaram a situação. Ele pergunta se Morgard reconhece que Dany estava dizendo a verdade. Morgard diz que parece que eles estavam errados ao acreditar que a invocação foi roubada, mas que seu filho não estava realmente tentando matar Dany, perguntando a ele se isso é verdade. Digran sua nervosamente, dizendo que estava apenas tentando assustá-lo um pouco e que nunca quis matá-lo. Arken e Termion parecem concordar, mas Agric está irritado. De repente, alguém aparece, dizendo que isso não é verdade, e todos ficam surpresos, até mesmo Agric, pois é ninguém menos que Lily. Termion pergunta o que Lily está fazendo ali, e ela diz que ouviu a conversa deles enquanto caminhava. Então ela cumprimenta Arken e Morgard. Morgard se pergunta se essa é a filha de Termion, e Arken, ainda segurando sua raiva, pergunta o que ela quis dizer com ele mentiu. Ela diz que na verdade ouviu a conversa deles durante sua caminhada mais cedo. Digran percebe que isso é ruim. Arken pergunta se ela gostaria de contar o que ouviu. Enquanto ela começa a explicar tudo, Agric diz que não esperava por isso, mas graças a ela, as coisas se resolveram. Morgard diz a Digran para se apressar e pedir desculpas. Digran faz isso, mas para Arken, que diz que gostaria que ele pedisse desculpas ao seu filho em vez dele. Morgard então empurra Digran, dizendo que ele estava prestes a pedir para ele fazer isso. Digran começa a caminhar em direção de Agric, sentindo-se envergonhado, mas ainda assim pedindo desculpas. Agric se pergunta se isso realmente é pedir desculpas, quando você está abaixando a cabeça porque não teve escolha depois que uma testemunha de terceiros apareceu. Ele realmente não quer aceitar, mas com base em sua experiência passada, em vez de ser teimoso, seria mais benéfico mostrar generosidade. Então ele decide aceitar o pedido de desculpas e diz isso a Digran. Digran agradece, e Morgard suspira, dizendo que foi por pouco. Termion diz que sabia que ele era especial e que poderia ter sido teimoso, já que a outra parte estava errada. No entanto, ele escolheu ser generoso. Arken então diz que podem encerrar a pequena discussão aqui, já que Dany aceitou as desculpas. Pessoalmente, ele não tem intenção de deixar esse incidente passar. Ele se vira, dizendo que Digran ainda tentou matar seu filho com uma invocação. Morgard tenta inventar uma desculpa, mas Arken diz que não quer ouvi-la, e que ele deve levar sua família e sair do castelo. Morgard diz que isso é ruim, ele veio até aqui sem reclamar, e se for expulso agora, tudo terá sido em vão. Ele precisa ficar aqui a todo custo. Arken pega a mão de Morgard e implora para que o perdoe, dizendo que fará tudo o que ele pedir. E só dessa vez, por favor, esqueça o que aconteceu. Arken afasta sua mão, dizendo que não precisa dele e que enviará soldados ao seu quarto. Ele se vira, dizendo a Termion que é hora de ir. Termion balança sua cabeça e diz a Lily que eles devem ir. Agric olha para trás, dizendo que foi bem feito para ele. Eles começaram isso, então estarão apenas colhendo o que plantaram. Ele não sabia que seu pai poderia ficar tão assustador quando estava com raiva. Termion pergunta se é realmente verdade que Agric derrotou Digran com uma bala de mana. Agric diz que sim, e Termion comenta que, além de magia, ele também domina a arte da lança e a invocação, perguntando se já houve alguém tão talentoso na história. Arken ri, dizendo que certamente está feliz por ser uma criança tão excepcional. Lily pergunta se ele está falando sério, e ele confirma com um aceno de cabeça. Termion diz que Talon é uma coisa, mas Dany é realmente calmo. Normalmente, quando crianças brigam, elas ficam agitadas e insistem que estão certas, mas Dany não faz isso, e ele não tem dúvidas de que Dany vai crescer e se tornar um grande homem. Arken fica contente com o elogio, dizendo que é cedo para dizer com certeza, e que precisam esperar até ele crescer completamente para ter certeza. Ele comenta que o incidente de hoje foi resolvido graças a Lily. Sem o testemunho dela, poderia ter acabado mal. Termion pergunta se Arken vê sua filha de maneira positiva e sugere que talvez devam falar sobre casamento. Arken percebe que é muito cedo e inventa uma desculpa, dizendo que está quase na hora do banquete e começa a se afastar, dizendo que vai se preparar. Termion o chama e em seguida diz a Lily para ir com calma em seu caminho de volta com Dany, enquanto corre atrás de Arken. Vemos Lily e Dany junto, e ela parece um pouco envergonhada, dizendo que não há como parar seu pai. Ela pergunta por que a invocação dele ignorou Digran e obedeceu, dizendo que já viu invocadores famosos
criminosos duelarem muitas vezes na capital, mas nunca viu algo assim. Agric diz que não tem certeza, mas simplesmente aconteceu. Ela diz que se ele está escondendo algo, isso não é justo, mesmo que ela o tenha ajudado. Ele responde que também a ajudou quando corrigiu sua técnica de esgrima. Ela, um pouco distraída, esquece disso e, quando se lembra, admite que ele está certo. Ele sugere que ambos concordem que ajudaram um ao outro uma vez e que podem se ajudar mais uma vez. Ela se anima, dizendo que essa é uma ótima ideia e que quer usar essa ajuda agora. Ele comenta que ela é tão impaciente e pergunta o que ela vai pedir. Ela pede para ele ensiná-lo a usar a bala de mana. Ele pergunta por que ela quer aprender, e ela responde que quer crescer mais rápido. Ela quer criar pelo menos 2 núcleos de mana antes de entrar na academia. Ele se pergunta por que ela está tão impaciente de novo, apesar de ser tão jovem. Ela explica que é para fazer sua mãe feliz, já que sua mãe a ama muito. Ela ficaria muito feliz se ela ficasse mais forte rapidamente. Agric diz que ouviu os adultos falando sobre isso, que a esposa de Ternion está acamada. Ele decide que não vai recusar. Ela fica muito animada, dizendo que eles podem começar amanhã, e que ela estará lá até então. Ela sugere começar amanhã ou talvez até a noite. Ele diz que eles podem fazer quando ela quiser, e que a bala de mana não deve ser muito difícil depois que ela entender o fluxo da magia. Ela diz que está empolgada e pergunta a Dani qual é o pedido dele. Ele olha para ela e começa a pensar no que quer, mas ainda não descobrimos o que é. Ouvimos vários convidados no banquete comentando como Morgad foi expulso do castelo, e eles se perguntaram o que aconteceu. Outros informam que foi por causa de seu filho, e que eles arrumaram briga com Dani e levaram uma lição. Eles o chamam de embaraçoso. Aparentemente há um rumor de que o jovem mestre Dani também é um invocador excepcional. Talvez a casa Sogris agora se torne uma casa de invocadores prestigiada. Eles ainda acrescentam que ele também usa magia, e se perguntam como isso é possível. Vemos um homem cumprimentando Dani, se apresentando como Barão Opente, perguntando se ele sabe algo sobre seu território no leste. Agric diz que sim, que ouviu que o território é famoso por sua truta grelhada e safira. Opente ri alto, chamando-o de jovem brilhante, dizendo que isso é verdade e que suas trutas e safiras são as melhores do continente. Ele ouviu dizer que ele é talentoso em muitas áreas e acha que é verdade. De qualquer forma, sua filha também está presente, e ele se desculpa por apresentá-la tão tarde, dizendo que ela deve se apresentar. Descobrimos que o nome dela é Sylvia. Ela se aproxima e Agric se pergunta o que está acontecendo de repente, enquanto ela se apresenta, dizendo que é um prazer conhecê-lo. Ele responde de forma desajeitada e também se apresenta. Então ela rapidamente se aproxima, dizendo que ele é o herdeiro da casa Sogris, e pergunta se isso é verdade. Ele responde que não sabe ao certo. Ela diz para ele não fingir que não sabe, comentando que ouviu dizer que ele é talentoso em muitas áreas, e espera que ele cuide dela, já que é possível que eles se tornem família no futuro. Ele se pergunta por que essas crianças são todas tão estranhas. Lily vê os dois apertando as mãos e pergunta o que Dani está fazendo ali. Sylvia fica surpresa ao vê-la, então Lily começa a perguntar a Agric quem é ela, com um tom ameaçador. Ele vai responder, mas Sylvia se antecipa, apresentando-se como a filha mais velha do Barão Opus. Com um tom irritado, Lily responde que é um prazer conhecê-la. Agric pensa que essa intenção assassina familiar o lembra de como suas irmãs também estão sempre discutindo, e que as mulheres realmente são assustadoras. Lily coloca a mão no braço de Dani, dizendo que vai emprestá-lo por um momento, e pergunta se ele se lembra. Ele se lembra que devia ensiná-la. Ele concorda e se desculpa com Sylvia, dizendo que vão conversar mais tarde. Ela aceita a derrota, dizendo que é uma pena, mas entende que Lily está marcando o território. Claro, a filha de um duque que detém o maior poder da capital, ficando apenas abaixo do imperador, contra a jovem dama do Barão do Leste. É óbvio quem venceria um casamento arranjado. Lily pergunta a Agric como que eles se conheceram e se talvez Sylvia esteja noiva dele. Ele diz que não é isso, que eles acabaram de se conhecer pela primeira vez. O humor dela muda instantaneamente, e ela pergunta se isso é verdade. Ele responde que sim. Ele se dirige a uma área coberta de vegetação, e ela diz que este é o lugar secreto que só ele conhece. Ela diz que não acredita que existe um lugar assim, enquanto caminha para frente, com os olhos cheios de curiosidade genuína, e começa a ficar super empolgada, dizendo que não sabia que um lugar desse existia. Ela comenta que ninguém saberá se eles praticarem ali. Ele concorda, dizendo que é um bom lugar para se treinar, e pergunta se já sentiu mana antes. Ela diz que um pouco, mas não o suficiente para formar um núcleo de mana, e que tentou absorver mana respirando. Ele percebe que isso pode ser um problema, já que ela ainda não está no estágio de emissão. Como ela aprendeu isso naturalmente no campo de batalha, pensava que a casa de um duque a teria ensinado. Ela diz que eles devem começar com algo fácil. Primeiro, ela precisa sentir a mana que absorve em seu corpo. Ela pergunta o que ele quer dizer, e ele explica que, se ela quiser expelir mana, primeiro precisa aprender a controlá-la. E a parte importante é a imaginação. Ele pede que ela feche os olhos e imagine a mana girando ao redor dela, e depois visualize a mana girando dentro do seu corpo, como o sangue circula por suas veias. Ela claramente não entende, mas diz que fará como ele pede. Ele explica que essa ação se torna a base para tudo que ela pode fazer com a mana, e que é o fundamento de tudo. Então ele sabe que ela pode fazer isso. Enquanto ela fecha os olhos, ela começa a tentar se concentrar em sentir a mana. Agric observa por um momento, e ela diz que não está funcionando. Ele responde que é normal na primeira vez, mesmo que seja algo básico. Ela deve apenas se concentrar novamente. Vemos Arken espiando por trás de uma árvore, rindo e comentando que, mesmo sendo tão jovem, seu filho já está ensinando alguém,
e que ele certamente está crescendo rápido. Termion aparece de repente, assustando Arken, que quase morre de um ataque cardíaco, perguntando o que ele está fazendo ali. Termion olha para ele e diz que não há necessidade de se surpreender tanto, e pergunta se ele está tentando pegar um casal, tendo um encontro noturno. Arken pergunta o que ele quer dizer e como chegou ali. Termion se pergunta se ele interrompeu algo, comentando que sua esposa é a lendária assassina do Império, mas ele não aprendeu nada com ela, já que só usou uma técnica de furtividade desajeitada. Arken responde que fez o seu melhor à sua maneira. Termion diz que se o dono do castelo ficar espionando os assuntos dos outros, falarão mal dele. Arken pergunta o que ele quer dizer com espionar, dizendo que está apenas seguindo seu filho. Termion se surpreende e diz que também estava seguindo sua filha. Arken suspira, dizendo que não é a pessoa certa para falar disso, mas que ele é um pai sem esperança. Termion pergunta se ele só percebeu isso agora e que também quer ver o que eles estão fazendo. Enquanto isso, vemos Arg abrindo sua bolsa dimensional que sua irmã lhe deu, e Lily fica surpresa, perguntando onde ele conseguiu. Ele diz que foi um presente da irmã. Ela comenta que está com ciúmes, pois seus irmãos mais velhos pararam de prestar atenção nela quando entraram na academia. Arg tira um espelho e o coloca na frente dela, e ela pergunta para que serve. Ele diz que trouxe o espelho só para garantir que pudesse ajudar. Ela pergunta se realmente funcionaria, e ele diz que é mais fácil imaginar algo quando se olha em um espelho, em vez de confiar apenas na imaginação. Ela pergunta se isso é verdade, e ele responde que sim, e que ela deve se ver completamente. Ela diz que vai tentar. Começa novamente a tentar sentir a mana, e ele sorri, comentando que ela está levando isso muito a sério. Ela começa a se concentrar na respiração, ainda tentando sentir a mana. Termion comenta que parece que Lily gostou bastante de Dani, e que não é comum ela se abrir assim. Há quem pergunta se algo aconteceu, dizendo que ela parece ser uma criança brilhante. Termion parece conflitado, mas responde que ela é só brilhante por fora, que não pode dizer o mesmo sobre seu interior, desde que seus irmãos foram para a academia e com sua mãe acamada. Eles não passaram mais tempo juntos como costumavam, o que dificultou que ela se abrisse para os outros. Arkin pergunta que se ele entende a situação dela, por que age de maneira tão fria com ela. Ele pergunta se isso é tão óbvio, e Arkin responde que ele está fazendo isso de propósito. Quando criou seus filhos, deu-lhes muita atenção, e eles cresceram mimados. Arkin diz que esse é um jeito ruim de criar filhos. Se ele supõe que ela será assim também, isso vai machucá-la. Não é surpresa que ele tenha pedido ajuda a Dani. Termion diz que ele é chato como costuma ser, e Arkin pergunta quando ele era assim. Termion estala a língua e pergunta se ele vai mandar seu filho para a capital, e se for, que tal deixar ficá-lo em seu castelo. Arkin pensa sobre isso, e vemos que Lily conseguiu, e Agric a elogia. Arkin diz que fará o que Dani quiser, assim como Arabella e Claire fizeram. No entanto, se Dani decidir ir para a capital, ele fará o que o filho quiser. Termion diz que seria ótimo se ele viesse também. Arkin comenta que só quer lutar contra ele o dia todo. Agric diz que realmente ficou muito afiado. Vemos uma criatura híbrida de espírito subindo em uma árvore, apenas para ser surpreendida ao ver Lily observando tudo de longe. Ela estava se perguntando para onde eles tinham fugido. Ela se pergunta por que eles estão sendo tão envergonhados por isso. Ela suspira, dizendo que o amor que tem pelos filhos exerce uma influência estranha sobre eles, e ela apenas fingiu que não viu nada. Muito fofa. Mais tarde, vemos eles caminhando pelas ruas, e Lily agradece a Dani, dizendo que acha que ele é um verdadeiro gênio. Ela ouviu as pessoas o chamando assim muitas vezes, mas comparada a ele, ela não acha que é tão genial. Ele diz que isso é apenas o começo, e que ela também vai crescer muito. Agric olha ao seu redor, dizendo que parece que os outros dois já foram embora, referindo-se aos seus pais. Ela pergunta se ele vai para a academia também, já que é onde todos os gênios do Império se reúnem. Ele responde que ainda não sabe, perguntando se realmente precisa ir, dizendo que pode ficar bastante forte apenas treinando sozinho. Ela bate o pé, chamando-o de idiota, dizendo que estudar não é tudo o que ele precisa ir para lá, para formar sua facção nobre. Ele precisa ir se quiser formar conexões desde jovem. Ele ri, dizendo para uma criança de 7 anos. Ela entende bastante como o mundo funciona. Ele diz que sabe, mas não está interessado em ir para uma academia, pois há uma montanha de livros que ele ainda não leu na biblioteca, e ele ainda tem muito a aprender com seus pais. Ela concorda, mas diz que às vezes ele com certeza vai querer brincar com outras crianças, e que ouviu dizer que suas irmãs mais velhas estão na academia. Ele diz que ela é persistente, e que irá no futuro, se sentir vontade. Ela diz que ele precisa avisá-la se for. Acrescenta que quando ele visitar a capital, ele precisa ir à casa dela e ver o que ela praticou também. Ele diz que está bem, e que lhe enviará uma carta se planejar ir à capital. Então ela se lembra de algo, perguntando quando ele vai dizer qual é o pedido. Ele ri, dizendo que contará quando chegar à capital. Ela fica surpresa, imaginando o que será. A cena avança para o dia seguinte, quando vemos as carruagens sendo enviadas embora, e Agric e sua família observam. Ele olha para algo em suas mãos, e temos um flashback dele perguntando a Termion o que é. Termion diz que é seu presente de aniversário e espera que ele goste. Agric comenta que parece valioso, e Termion explica que os símbolos de sua casa são de vingança, a espada e o ferreiro. A história de sua casa começou com um progenitor, que era um ferreiro. Graças a ele, a casa tem a melhor forja de todo o continente. Todas as armas feitas por Termion, que guiam o Império, foram forjadas ali. Agric sorri, dizendo que sabe, pois todos os minérios do mundo podem ser encontrados lá, e todo tipo de armas e artefatos míticos são criados na forja deles. Termion diz que se ele for à forja e mostrar aquele
emblema, eles criarão uma arma de sua escolha. O emblema é basicamente um cheque garantido que prova a honra e o prestígio de quem o detém. Arken e Lily ficam surpresos que ele recebeu um emblema tão precioso, dizendo que é algo que até a família imperial deseja. Termion dá um tapinha na cabeça de Agric, dizendo que ele deve crescer bem e ajudar o pai. Agric agradece pelo presente. Lily então acena para ele, e Lily pergunta se ele está triste por vê-la partir. Ele diz que sim, pois ela é sua primeira amiga. Lily diz que quando ele for à capital poderá vê-la novamente, que ele precisa ficar um pouco mais bonito até lá para surpreendê-la. Agric olha ao seu redor, dizendo que não pode ficar ali para sempre, e que definitivamente irá visitar a capital e vê-la. Até lá ele espera que ela fique bem. Quando Termion está indo embora, ele comenta que é estranho toda vez que ele olha para Dany. Ele se lembra daquele homem, o guerreiro Agric, que demonstrou a habilidade de um guerreiro de tripla classe ainda jovem. Se ele ainda estivesse vivo, teria se tornado um dos cavaleiros de classe Hexa do Império Drenic. Termion comenta que espera poder ver Dany crescer bem. Avançamos no tempo mais alguns dias. Agric diz que está alimentando o ovo todas as manhãs e se pergunta se talvez seja muito cedo para ele chocar. Este ovo certamente contém um poder misterioso, mesmo que alguém não seja um invocador. Se conseguir infundir o ovo com sua mana e se vincular a ele antes de chocar, poderá controlá-lo permanentemente. Ele só permanece temporariamente. Ele comenta que a quantidade de sua mana obviamente precisa combinar com a do familiar, e provavelmente há muitas condições complicadas que ainda não foram cumpridas. Ele ouviu dizer que há ovos que nunca chocaram porque as condições não foram atendidas. Ele começa a imbuir sua mana no ovo, dizendo que espera que esse não seja o caso. Ele experimenta o fluxo e a força de sua mana, mas ainda não tem nenhuma reação. Depois de imbuir por um tempo, ele dá uma última tentativa e guarda o ovo, dizendo que talvez esperar ter sucesso de primeira tenha sido muito ambicioso da parte dele. Hermann então pergunta se ele está pronto. Agric diz que está indo, mas enquanto sai, ouve o ovo ressoando atrás dele. Ele rapidamente se vira, dizendo que definitivamente ouviu algo. Hermann entra, perguntando o que ele ouviu, e Agric pede um momento, dizendo que precisa verificar o ovo. Ele não vê nada ou sente nada diferente, e se pergunta se estava enganado, dizendo que se animou à toa. Hermann pergunta se o ovo mostrou alguma reação, e Agric responde que não, que acha que foi só sua imaginação. De volta à área de treinamento, vemos ele praticando seus passos, bem como seus movimentos rápidos com a espada. Ele avança praticando um golpe em X, depois estocando a espada novamente, saltando à frente e praticando mais uma vez. Então transiciona para um golpe descendente, parando com a outra mão para encerrar sua pequena demonstração de esgrima. Hermann aplaude, dizendo que foi incrível, perguntando quando ele treinou com isso. Agric responde que só queria praticar um pouco. Hermann diz que, como esperado do gênio que ele é, ele também é talentoso com a espada. Agric olha para o reflexo em sua lâmina, dizendo que aprender a usar uma nova arma foi divertido, e que ele não pode segurar uma espada durante aquele tempo, já que seu pai estava observando. Então está feliz por não ter perdido o jeito. Hermann então lhe diz para fazer um lanche antes de continuar. Agric agradece e começa a comer, dizendo que talvez seja uma boa ideia treinar a espada também. A cena corta para Arken, dizendo que repetir a mesma coisa todo ano cansa. Ainda assim, eles ganharam muito durante o último banquete, e ele pôde confirmar que muitos nobres estão prestando atenção ao Sul, e que a maioria deles espera manter uma boa relação com eles. Desde o fim da guerra, o Sul, com seu bom clima, oferece muitas coisas que os nobres cobiçam, e talvez seus interesses devessem ter sido mais óbvios. Mesmo assim, esses interesses nem se comparam à atenção que Dany recebeu. O conflito com Mogad foi inesperado, mas ele calmamente e logicamente explicou a situação diante dos adultos e até provou seu talento com confiança. Ele é maduro demais e há quem gostaria que fosse um pouco mais infantil, como as outras crianças de sua idade. O tempo continuou passando, e ele diz que será hora de partir. Ele olha para sua lança, dizendo que quer fazer Agric balançar sua cauda de dragão um pouco hoje. Quando Arken se dirige à área de treinamento, ele ouve alguém treinando e fica surpreso ao ver que é ninguém menos que Agric, que ainda está balançando sua espada. Ele se pergunta por que Dany está usando uma espada em vez de uma lança. Depois reflete, dizendo que Termion deve ter dito algo a ele. Caso contrário, ele não estaria empunhando a espada tão pouco tempo depois de conhecê-lo. Ele começa a prestar atenção na maneira como Agric segura a lâmina, e como ele usa o pulso para redirecioná-la. Arken fica surpreso ao ver quão habilidoso ele é com a espada. A força que ele está demonstrando é algo que até mesmo aqueles que treinam com a espada durante toda a vida não conseguem imitar. Agric está tão focado que nem percebe que seu pai está ali, e Arken se pergunta quando ele aprendeu isso, mas uma coisa é clara, ele também é talentoso com a espada. Então ele o chama, dizendo que o estava observando e quer saber onde ele aprendeu a esgrima. Agric percebe que acabou se expondo e acha que será mais fácil dizer a verdade. Ele diz que na verdade não aprendeu. Arken ficou surpreso, dizendo que isso significa que é puro talento e que parece que ele tem talento em tudo. Arken comenta que se fosse outra pessoa, ele não acreditaria que uma criança pudesse demonstrar talento em todas as áreas, e pergunta a Dany se ele é curioso sobre o mundo. Agric pergunta o que ele está dizendo, e Arken pergunta se ele é curioso sobre o mundo fora dos muros. Ele pensa que talvez esse condado seja pequeno demais para o talento dele, e que ele estaria perdendo se continuasse ali. Agric responde que parece que seu pai percebeu que não pode segurá-lo para sempre, e diz que sim, ele é curioso. Seu pai ri e parece feliz, dizendo que agora eles precisam prepará-lo para sair do mundo, embora seja algo que ele lamente. Ele deve ouvir o desejo de seu filho. Arken finca uma lança no chão, dizendo que trouxe algo um pouco mais especial hoje.
hoje. Agric reconhece instantaneamente, e seu pai diz que é a cauda de dragão que reagiu a ele em seu primeiro aniversário. Agric diz que ele se lembra da lança, e seu pai lhe diz para segurá-la, estendendo a mão e depois entregando-a a ele. Agric imediatamente sente uma forte onda de poder, à medida que a lança ressoa com ele. Ele não consegue acreditar na quantidade de poder que há nela. Arken ri, dizendo que está muito mais forte do que quando ele tinha 1 ano, e que agora ninguém pode culpá-lo. Ele fará o talento de Agric com a lança brilhar ainda mais. Ele coloca a mão no ombro de Agric, dizendo que está pensando em pelo menos fazê-lo dominar a lança antes de partir. Então ele deve se preparar. Essa lança um dia será dele, e até lá ele deve descer o suficiente para empunhá-la com orgulho. Agric diz que, claro, ele irá, mas em vez da cauda de dragão, ele se esforçará para conquistar a espada. Agric carrega seus ensinamentos com orgulho. Arken ri, dizendo que, como esperado de seu filho, ele pergunta se eles devem começar. Agric responde que sim, e eles começam a treinar, mas não vemos isso. Em vez disso, vemos Agric deitado na cama, pensando sobre o mundo exterior. É algo sobre o qual ele sempre foi curioso, mesmo durante os dias em que vagava pelo campo de batalha. Em sua vida passada, tudo o que ele conhecia era a guerra. Organizar acampamentos, limpar suas armas, comer comida sem sabor e ir para a batalha. A única forma de escapar era se a guerra acabasse ou se ele morresse em combate. Essas eram as únicas opções. Ele nem conseguia imaginar viver em uma vida fora do campo de batalha. Mas agora, nesta vida, a situação é completamente diferente. Ele não sabe como seu talento será usado, como o mundo o aceitará ou o que ele poderá fazer no mundo. Mas ele tem a oportunidade de viajar por todo lugar e realizar qualquer coisa. Por enquanto, ele quer ficar e aproveitar o calor deste lugar. Mas, graças às perguntas de seu pai, seus pensamentos mudaram, e ele decidiu que é hora de sair. Então ouvimos Lily dizendo que parece que ele finalmente tomou uma decisão. Ele fica surpreso ao perceber que ela estava em seu quarto e pergunta quando ela entrou. Ela começa a rir, dizendo para ele não se preocupar, e que ele estava tão profundo em seus pensamentos que nem ouviu quando ela bateu a porta. Ele pergunta se isso realmente aconteceu, e ela diz que sim, e que ouviu de seu pai que ele estaria pensando sobre isso. Ela pergunta se ele está curioso sobre o mundo lá fora. Ele responde que sim, que seu pai disse que seria um desperdício de talento ele ficar ali. Depois de pensar um pouco, ele está muito curioso sobre o mundo exterior, e pede desculpas à sua mãe. Ela olha para ele com ternura e diz para ele não se desculpar. Ele diz que, como suas irmãs não estão mais ali, se ele partir ela ficará sozinha. Ela diz que está tudo bem e que entende o quão incrível é o talento dele, mesmo que ele não quisesse. O mundo lá fora teria chamado por ele. Ela diz que seria maravilhoso se ele pudesse ficar ali mais um tempo com ela, mas o mundo não o deixará, então ele pode fazer o que quiser. Ele diz que, mesmo saindo de casa, voltará frequentemente e contará tudo o que viu. Ela agradece e diz que parece que precisará se preparar para mandá-lo ao mundo, assim como Arken. Ele pergunta o que quer dizer com preparação. Ela diz que ia ensiná-lo a rastrear e ir devagar a partir daí, mas parece que também precisará colocá-lo no caminho de como armar e evitar armadilhas. Ele se pergunta se vai receber ligações especiais de assassinato de sua mãe, como está recebendo sobre o manejo da lança de seu pai. Ele continua a falar sobre tudo o que vai aprender, e ele comenta que ficará exausto antes mesmo de sair de casa. Ela diz que está super empolgada para ensiná-lo muitas coisas, e ele responde que fará o melhor para aprender. Ela olha e sorri, e ele diz que as lições especiais de seus pais o deixaram muito feliz. Se ele quer explorar o mundo, precisa se preparar, pois haverá muito a explorar. Começamos a aprender mais sobre o Condado de Sogre, localizado na região sul do Império de Altheon, com seu clima quente e abundantes recursos naturais. Tornou-se uma pedra angular no Império, garantindo que eles não se cansassem durante a guerra, graças ao governo magnânimo do Conde Sogre. Era uma religião de paz e calor. Finalmente, uma vez que a guerra terminou, as poucas pequenas forças rebeldes também foram capturadas. Enfim, uma era de paz, que parece que vai durar para sempre, retornou ao Império. Ouvimos algumas pessoas comentando que o jovem mestre Dani visitou as lojas e que a filha mais velha do dono da loja desmaiou naquele dia. Duas garotas estão fofocando e não conseguem acreditar que os rumores são verdadeiros. Uma delas diz que ouviu que ele fica mais bonito a cada dia e gostaria de ver o rosto dele pelo menos uma vez. Ela ouviu que ele ainda não está noivo e pergunta se deveria tentar. Sua amiga pergunta se ela está louca, dizendo para ela acordar e lembrando que ele tem apenas 14 anos. A garota insiste que, pelo que viu, ele não parece ter 14 anos. Sua amiga diz que ela precisa ser trancada. Elas falam sobre como ele é alto, dizendo que uma coisa é clara, ele poderia ser confundido com o jovem de 20 anos. Seu bonito cabelo prateado e olhos verdes fariam seu coração parar se o visse. Sua amiga diz que ela precisará vê-lo na próxima vez que ele vier, perguntando quando acha que isso acontecerá. A amiga informa que aparentemente ele visita as lojas com frequência. Agora que pensa nisso, ela ouviu isso do Guardião da Floresta também, e que pode ser mais fácil para elas encontrarem um Guardião da Floresta a partir daí. Acontece que temos outro salto temporal de 7 anos, saltando para os arredores do condado. Alguns pássaros voam na floresta, e vemos alguns lobos. Descobrimos que esta área é infundida
conectada com uma magia antiga chamada Floresta dos Últimos Dias. Aqui, Dani está executando a missão de fuga que sua mãe, Lily, lhe deu. Vemos ele caminhando para frente, então levanta sua alça, olha para um pedaço de pano, observando que a direção do vento é sul. Como ele viu a aranha Shiryu aqui antes, precisará ir para o oeste. Ele diz que tem apenas mais 3 horas e precisa sair antes que o sol se ponha. Ele rapidamente começa a saltar de árvore em árvore, movendo-se pela floresta incrivelmente rápido para compensar o tempo perdido. Ele observa que uma das coisas mais importantes em assassinatos é não ser pego pelos inimigos. Durante esse período, Dani precisa evitar as armadilhas e redes montadas por sua mãe e escapar dessa floresta, que abriga todos os tipos de perigos. Vemos ele pousar atrás de uma árvore, parecendo um pouco cansado. Ele começa a recuperar o fôlego, dizendo que precisa respirar o ar ao seu redor, absorvendo a mana e segurando-a antes de expirar, enquanto se concentra em se assimilar ao ambiente. As armadilhas ocultas começam a se revelar uma após outra. Ele nota alguns fios quase transparentes bem à sua frente, que preenchem toda a área e parecem se ativar assim que forem tocados. Ele enfia sua lança no chão, observando que é o mecanismo mais básico, mas é exatamente por isso que é o mais perigoso. Ele arregaça as mangas, dizendo que é um alívio que esteja fácil de desarmar. De repente, ele se surpreende ao ver algumas criaturas parecidas com ratos gigantes nas árvores. À medida que elas começam a sair de todos os lugares, descobrimos que há algo muito mais do que ele originalmente pensava. Aprendemos que eles são chamados de Ruzel. Ele não esperava que estivessem ali, e eles avançam em sua direção com uma velocidade assustadora. Ele estende a mão para pegar sua lança, pensando que precisará lidar com eles rapidamente, mas então considera que será mais perigoso se ele tocar nas armadilhas durante o processo. Ele decide que não tem jeito, ele só precisa correr na direção oposta. Ouvimos seus gritos enquanto eles o perseguem. Ele olha para trás para ver o quão perto eles estão, e observa enquanto começam a quebrar todas as armadilhas que sua mãe havia preparado. Esse era o seu plano. Agora que as armadilhas estão desativadas, objetos parecidos com agulhas começam a voar pelo ar, chegando mais perto dos Ruzel, e eventualmente perfurando todos eles, matando quase toda a matilha instantaneamente. Seu plano era atraí-los para a armadilha, e agora com as armadilhas desativadas, ele diz que tudo aconteceu como ele desejava, permitindo-lhe lidar com eles sem levantar um dedo. Então ele percebe que ainda há um restante, avançando diretamente em sua direção e abrindo a boca para morder. Ele rapidamente desvia do ataque e comenta que o Roosevelt é realmente muito rápido. O Roosevelt aterrissa de volta no chão e cospe algo de sua boca, algo que Agric nem tem certeza do que é, mas ele entende que é perigoso. Ele começa a girar sua lança, desviando o que quer que fosse para longe dele. Ele suspira de alívio, dizendo que não pode perder tempo ali. Ele avança rapidamente, mas o rato também. Quando o rato se aproxima, Agric rapidamente balança sua lança, cortando o rato diretamente ao meio. Ele olha para trás para um golpe final, balançando-a mais uma vez, cortando completamente a criatura em pedaços antes que o Roosevelt pudesse sequer perceber o que aconteceu. Ele se pergunta por que ele está lutando contra ratos e não lobos. O tempo avança, e ouvimos Agric ofegante enquanto está deitado no chão, dizendo que acha que vai vomitar, mas pelo menos escapou da floresta com segurança. Ele começa a ter uma sensação estranha, então range os dentes, se perguntando se há algo mais ali, e salta de pé, dizendo que não deve baixar a guarda, apenas para se surpreender ao ver que é ninguém menos que sua mãe, que diz impressionante, um total de 3 horas e 30 minutos, e que ele foi mais rápido do que ela. Ele pergunta se ela estava assistindo o tempo todo, e ela diz que claro, que não poderia deixá-lo sozinho afinal, e que conhece o talento dele melhor do que qualquer um, mas como mãe, é um pouco diferente. Ele diz que entende, mas Lily afirma que foi muito bem e que não conseguiu encontrar nenhuma falha, perguntando se ele se machucou, e ele responde que não, que está realmente bem. Ela diz que ele acabará sendo recrutado como assassino nesse ritmo, e então puxa uma lâmina oculta, dizendo para ele pegar, pois lhe servirá mais do que a ela. Ele a reconhece como a adaga dela, Espinho da Noite, e pergunta se está tudo bem em ficar com ela. Ela sorri, dizendo que claro, que ela não a usará de qualquer maneira, e que o Espinho da Noite foi criado a partir do misterioso minério etéreo. O minério pode absorver os elementos do objeto, e se ele quiser pode armazenar todos os venenos do mundo. Agric olha para o seu reflexo na lâmina, dizendo que sabia que poderia misturar os venenos do minério e usá-los como um só. E então agradece a sua mãe, dizendo que vai cuidar bem dela, e ela pergunta se ele está pronto para ir para casa. Ele suspira, dizendo que acha que esse é todo o treinamento que pode obter de sua mãe, mas então eles ouvem um grito muito alto, e ambos se assustam com isso. Ele pergunta à mãe se ela também ouviu, e ela diz que sim, e parece que é a outra pessoa da floresta, e então eles começam a correr rapidamente para lá. A narrativa então volta para o condado de Sogre, e agora estamos na torre do anexo. Nós ouvimos alguém ofegando, e ele se levanta de repente da cama, suando muito. Ele pergunta onde está, dizendo que definitivamente estava comendo cogumelos na floresta. A porta se abre, e Agric pergunta se ele está acordado, dizendo que ele ainda está sendo desintoxicado. Então por favor não se mova. O homem se pergunta o que está acontecendo e pergunta se ele o salvou. Agric diz que sim, pois ele comeu um cogumelo de nariz vermelho. Felizmente eles os encontraram a tempo. O homem fica surpreso ao ouvir o nome, e Agric o alerta de que é um cogumelo muito perigoso, e se tivessem chegado um pouco mais tarde, ele já seria um cadáver. Em seguida, ele lhe entrega um copo de água para beber. O homem agradece e começa a beber tudo rapidamente. Agric comenta que o cinto dele tinha o mesmo emblema da torre mágica de Nixion, então ele não é uma pessoa comum, se não fosse pelo Espinho da Noite. Ele definitivamente
realmente não teria conseguido salvá-lo. O homem então pergunta onde está, e Agric lhe informa que está na torre do anexo do condado de Sogre. O homem suspira ao ouvir o nome, dizendo que não apenas se perdeu na região sul, mas foi envenenado pelo cogumelo e caminhou até ali. Agric diz que ele deveria descansar, pois já informou seu pai, que virá vê-lo em breve. O homem pergunta quem é o pai dele, e Agric diz que é o filho mais novo do conde Sogres, e se apresenta. O homem ri, perguntando se isso é verdade, dizendo que isso significa que ele é o irmão mais novo de Arabella, e que ele é o gênio cobiçado por todas as torres mágicas, e pergunta como ele se encontrou. Agric responde que na verdade estava treinando com sua mãe na floresta. O homem pergunta se ele está falando sério, dizendo que aquela floresta é loucura, mesmo sendo um mago de 8 correntes. Ele se perdeu, e seu fluxo de mana se inverteu durante a conjuração de feitiço, deixando seu corpo arruinado. Ele pergunta a Agric se isso é realmente verdade, dizendo que toda a floresta contém mana antiga e que há armadilhas por toda parte. Agric ri, dizendo que é verdade, e a floresta é propriedade de sua família, sendo um lugar perigoso para qualquer pessoa que não pertença à casa do Sogre. Além disso, como o fluxo de mana é diferente do que os magos modernos utilizam, é o pior lugar para um mago estar, e ele estava em grande perigo, além de ter comido o cogumelo. O homem começa a suar nervosamente, dizendo que não pode acreditar que quase morreu. Então ele percebe algo e pergunta como esse garoto já é forte o suficiente para treinar naquela floresta, e se foi ele quem também preparou o antídoto. Agric responde que sim, e o homem ficou completamente surpreso, dizendo que ele parece estar na adolescência, mas formulou um antídoto que exige vasto conhecimento e habilidade de produção precisa. Ele ri internamente, perguntando-se como uma família dessas pode existir, além dos dois gênios de geração anterior. Mesmo o filho mais novo é algo inacreditável para ele. Se eles ainda estiverem em guerra, esse condado poderia ter se tornado a casa nobre mais poderosa dentro do Império de Altheon. O homem ri, dizendo que está muito endividado com ele, e Agric confirma que ele realmente está. O homem diz que não pode acreditar que esse garoto é tão ousado. Ele acrescenta que definitivamente pagará sua dívida e gostaria de se apresentar. Ele diz que seu nome é Cidrani Gauss, e que não muito tempo atrás ele era o chefe da torre mágica de Nixion. Ele pergunta o que Agric quer, dizendo que ele está sempre preparado, e Agric responde que ele deve estar se referindo a um subespaço, observando que há muitos magos que sobreviveram sem uma casa, colocando tudo lá dentro. Cidrani se pergunta por que ele está tão relaxado, dizendo que ele contou que era o chefe de uma torre de magos, e normalmente as pessoas ficam surpresas ou intimidadas, mas esse garoto não se abalou nem um pouco. Ele diz que nunca terá outra chance como essa, e não há necessidade de se segurar, ele pode simplesmente lhe dizer o que quiser. Agric pensa nisso com seu corte de cabelo ridículo, e Cidrani começa a sorrir, esperando o que ele tem a dizer, apenas para Agric dizer que precisa de mais tempo para pensar. Cidrani se pergunta por que ele é tão diferente, questionando o que há de errado com esse garoto. Agric então se vira, dizendo que vai deixá-lo descansar. Ele fecha a porta e Cidrani fica ali, desconfortável, dizendo que ele foi a primeira pessoa que o tratou dessa forma. Ele estava pensando em partir depois de ficar por 1 ou 2 dias, mas isso não vai adiantar, e ele precisará observá-lo mais de perto. A cena então salta para mais tarde, quando Herman está dizendo que, se ele é o chefe de uma torre de magos, deve ser extremamente habilidoso, e pelo que ouviu, ele é um mago de 8 correntes, o que significa que ele é superior à Lady Arabella. Agric confirma que sim. Herman comenta que isso significa que uma figura poderosa está em dívida com ele, e que as torres de magia funcionam como territórios independentes neste continente, como uma nação. Agric diz que nunca imaginou que ele seria uma pessoa tão influente, e Herman se pergunta o que acha que o chefe de uma torre de magia estaria fazendo sozinho na floresta. Agric responde que aquele lugar não é uma floresta comum, e é o que os magos consideram uma área proibida. Eles a chamam de Floresta dos Últimos Dias. Herman comenta que isso definitivamente seria um desafio até mesmo para os magos, mas ele teve sorte de ter sobrevivido graças a Agric. Agric olha para sua espada e pensa em algo, dizendo a Herman que gostaria de uma nova espada. A que ele está usando agora é leve e curta. Herman diz que aquelas eram apenas despojos de guerra, que o conde trouxe de volta, e ele preparará uma espada longa para o treino de amanhã. Agric o agradece, dizendo que encerrará o dia com essa espada. Então ele se lembra de algo, dizendo que Termion disse que forjaria o que ele desejasse, e já se passaram 7 anos desde aquele dia. Ele começa a sorrir, dizendo que se for à capital, definitivamente o visitará. Do lado de fora, Arkin comenta que parece que ele está treinando incrivelmente forte hoje também, e Agric responde que é claro. Ele pensou que Arkin tinha assuntos a tratar fora do castelo, mas já que ele está ali, significa que voltou mais cedo. Arkin diz que as pessoas se resolveram antes do esperado, e que ele teve um motivo para se apressar para casa. Agric pergunta se é sobre o chefe de uma torre de magia. Arkin responde que mais ou menos, e que talvez ele possa ser útil para Arabella, e até mesmo um bom mestre para ela. E Agric diz que estava pensando o mesmo, mas não tem certeza se ele conseguiria lidar com o temperamento dela. Ele ouviu que Arabella deu um soco em um de seus veteranos porque ele a irritou. Arkin diz que, de qualquer forma, ele fez bem em salvar a vida de outra pessoa. E Agric responde que apenas fez o que tinha que fazer. Arkin sorri com orgulho, dizendo que não é algo que qualquer um poderia ter feito, que o que ele fez foi realmente incrível. Agric então pergunta ao seu pai se suas irmãs não poderão voltar para casa desta vez. Arkin responde que não tem ideia, e que é difícil até mesmo ver o rosto dela. Ele ouviu que Arabella acabou de concluir seu semestre prolongado e que em breve ingressará em uma torre de magia. E ouviu que Claire recebeu um pedido de seu professor para assumir o papel de professora assistente. Agric ri, dizendo que ambas são tão impressionantes. Arkin concorda, dizendo que isso é verdade, mas que ele também tem grandes expectativas para Agric, e se pergunta como o mundo vai lidar com ele com todos os seus talentos. Agric diz que também se pergunta,
pergunta, e Arkin diz que a ideia de pegar Termion desprevenido já o faz rir. Arkin pensa sobre como ele lutou contra ele no campo de batalha, e terminou com sua vida, mas mal pode esperar para lutar contra ele de novo. Ele se pergunta como Layla está, dizendo que a última carta dela chegou talvez há 1 ano, e ele acha que descobrirá quando for à capital. A história então avança alguns dias, com o Cidrani gritando, perguntando como ele ainda não está totalmente recuperado, dizendo que vai enlouquecer de ficar nesse quarto. Alguém está falando com ele, dizendo que ele não deve se aventurar muito longe, e também está proibido de usar magia. Como seu refluxo ainda não foi purificado e o veneno em seu corpo ainda não foi totalmente neutralizado, ele terá que esperar mais tempo. Cidrani diz que, colocado dessa forma, ele não tem escolha, e faz tanto tempo desde que ele não pôde usar magia, então isso pode ser uma boa mudança de ritmo, mas ele não aguenta mais ficar aqui e quer sair. O homem suspira, dizendo que nem mesmo sabe como se locomover por aqui. Cidrani sai de qualquer jeito, e o homem diz que se ele causar problemas, quem sofrerá será ele. Ouvimos algumas empregadas falando sobre como os magos são ou gênios ou malucos. Elas dizem que Cidrani subiu e desceu todos os andares do prédio várias vezes, e agora ele está passando horas olhando as flores do jardim. Uma delas comenta que ele deveria ser uma figura incrivelmente poderosa entre os magos. Se pergunta o que está acontecendo. A outra responde, e daí se ele é? Ele é completamente maluco, e Arabella precisa de normalidade. Sua vida não é esse caos. No jardim vemos Cidrani admirando as flores, dizendo que queria ter criado aquilo. Ele nunca teria adivinhado que essas flores possuíam mana tão extraordinária. Hagrid então aparece, dizendo que queria ver como ele estava, e ele não conseguiu encontrá-lo em seu quarto. Cidrani ri, perguntando se ele achou que tinha fugido, dizendo que lhe disseram para ficar aqui até se recuperar completamente. Hagrid acena com a cabeça, dizendo que também é isso que ele deseja. Cidrani comenta que, em todo caso, essa região é um lugar perfeito para ele se recuperar, e ele entende porque os nobres vêm aqui quando chega a temporada de férias. Hagrid diz que é um lugar incrível, e é uma pena que ele tenha que partir em breve. Cidrani pergunta para onde ele está indo, e Hagrid responde que está indo para a capital. Cidrani diz que, se ele está indo para a capital, isso significa que ele vai para a academia. Ele sabe que suas irmãs estão lá também. Hagrid confirma, e Cidrani comenta que isso significa que ele terá uma vida fácil. Como as irmãs dele são famosas por terem muito talento, ele se pergunta quanto talento Hagrid tem e decide dar uma olhada. Ele começa a analisar sua mana, sente quão densa ela é em torno do núcleo de Hagrid, e fica surpreso com a espessura, dizendo que é incrivelmente densa. Se gênios da idade dele podem ser considerados um riacho, então esse garoto é mais como uma correnteza violenta, e a quantidade de magia normalmente seria tão instável que estaria transbordando. Hagrid pergunta se ele não acha que avaliar a magia de outra pessoa sem permissão é um pouco rude. Cidrani fica surpreso por ele ter percebido, dizendo que ele tem bastante habilidade, e pede desculpas, pois foi um descuido, mas ele ainda não consegue superar o quão densa a mana de Hagrid é, dizendo que nunca conheceu alguém com uma mana tão densa em toda a sua vida. Hagrid apenas se pergunta o que Cidrani já viu, que o surpreendeu tanto. Então Cidrani se questiona por que ele não está vendo um círculo mágico, dizendo que com esse tipo de densidade, ele deveria ser capaz de ver um. Ele então fica ainda mais surpreso, dizendo que não pode ser, pois agora entende que Hagrid tem 2 núcleos de mana e pergunta como ele conseguiu formá-los. Hagrid pergunta se há algo errado com isso, e Cidrani responde que claro que há. Ele possui uma densidade de mana tão insana, mas realmente planeja usar uma lança? Pensar que esse tipo de magia vem apenas dos núcleos sem círculo. Ele está voluntariamente virando as costas para o maior talento que o mundo já viu. Hagrid pergunta por que ele não pode simplesmente usar os 2. O rosto de Cidrani começa a se contorcer, e ele grita, perguntando por onde deveria começar a explicar isso. Ele pergunta se Hagrid sabe por que a expectativa de vida de um espadachim mágico é tão... Ele explica que eles são poderosos porque possuem tanto núcleo de mana quanto magia simultaneamente. No entanto, núcleos e círculos interferem entre si. Quando eles colidem, surge um problema. É uma espécie de lei. A mana comprimida no núcleo é transmitida ao círculo. Então, se um círculo não conseguir lidar com o resultado desse confronto, ele estourará. Hagrid diz que descobriu isso sozinho e se pergunta se é realmente impossível. Cidrani continua reclamando, dizendo que é um desperdício de talento. Hagrid pergunta se é realmente impossível usar magia sem um círculo, e Cidrani responde que não é impossível sem o refinamento de um círculo. Mas ele pergunta como seria possível usar feitiços que exigem magia purificada. Ele diz que não é como se ninguém antes dele tivesse tido os mesmos pensamentos. No entanto, a maioria das tentativas que ele viu falhou. Hagrid pensa sobre isso e então pergunta se deveria tentar. Ele nunca tentou antes, mas parece que deveria ser possível. Cidrani fica confuso, se perguntando o que diabos ele está dizendo. Hagrid diz que se ele reorganizar o código mágico, enquanto move sua mão no ar, guiando a mana para onde quiser, verá runas mágicas começando a flutuar. Ele então fecha o punho, socando para cima, e abre a mão, liberando uma explosão de magia de fogo. Ele sorri, dizendo que está no nível de um feitiço básico, de uma cadeia. Cidrani fica apenas confuso, perguntando como diabos isso é possível, dizendo que ele claramente não tem círculos mágicos, então como está usando magia, e que isso é completamente inacreditável. Ele só deveria ser capaz de usar magia bruta através do refinamento de um círculo. Hagrid então estende a mão para o lado enquanto uma barreira aparece, e ele diz que Arabella lhe disse que sua afinidade com a magia é alta, e talvez essa seja a razão. Cidrani fica chocado por ele também conseguir fazer uma barreira, dizendo que, mesmo assim, ele se pergunta se isso é o que os plebeus querem dizer quando descrevem
tem dons impossíveis de imitar, ou seja, um talento inato. Argwick também fica um pouco surpreso por realmente funcionar, dizendo que agora isso significa que ele pode usar magia sem um círculo. As pernas de Sidrani começam a tremer, enquanto sua frequência cardíaca aumenta. Ele diz que, junto com a mana mais puro e denso do que qualquer outro no mundo, e sua afinidade neutral com a mana, esse garoto é o verdadeiro talento. Ele fica ali sentado vendo Argwick sorrindo dentro de sua barreira, e perguntando se ele consideraria se tornar seu discípulo. Então a cena muda para ele gritando, pedindo para esperar, e vemos Argwick se afastando enquanto ele diz que só quer conversar com ele. Ignorar um talento tão incrível seria uma grande perda. Ele se coloca na frente dele, perguntando se ele sabe usar magia de 2 cadeias. Argwick suspira, dizendo que não conhece o código, então não pode. Sidrani ri, dizendo que isso é ótimo, e se ele se tornar seu discípulo, poderia usar magia de 8 cadeias imediatamente. Argwick fica irritado, dizendo que não pretende, e Sidrani também começa a ficar zangado. Então vemos Arken se aproximando e rindo, dizendo que não percebeu que já estava tão próximo de seu filho. Ele pergunta a Argwick sobre o que os dois estavam discutindo, e Argwick diz que ele continuou pedindo para ser seu discípulo, mas ele recusou. Argwick rapidamente comenta com Arken o quanto seu filho tem talento, e que ele poderia se tornar um grande mago. Arken ri, perguntando se isso é realmente verdade, e Sidrani diz que provavelmente é até maior do que ele pode imaginar. Ele até conseguiu usar magia em nível de cadeia sem um círculo. Arken fica surpreso, perguntando se isso é verdade. Argwick diz que sim. Arken ri, dizendo que tem certeza de que ele não tem nenhum conhecimento básico de magia, e Sidrani diz que é exatamente por isso que é tão impressionante. Ele e Arken começam a rir juntos, e Arken diz que, como era de esperar do ex-chefe da Torre de Magia, ele imediatamente viu o talento de seu filho. Sidrani diz que não é uma questão de simplesmente ser talento. Seu filho é um gênio, e ele poderia até ser um raro espadachim mágico. Arken então tem uma visão de Argwick erguendo sua espada bem alto no céu e gritando que a espada é melhor que a lança. E ele instantaneamente percebe que isso não é o que ele quer e pergunta o que ele quer dizer com espadachim mágico. Argwick percebe que isso é ruim, pois é uma palavra que nunca deveria ser mencionada na frente de seu pai. Mas Sidrani não reconhece isso e continua rindo, dizendo que é isso mesmo. Ele pergunta se finalmente está interessado, dizendo que se ele se tornar seu discípulo, ele assumirá total responsabilidade por transformá-lo no melhor espadachim mágico do Império. Sidrani então percebe que a atmosfera começou a esfriar e se pergunta o que aconteceu, enquanto Arken começa a gritar, dizendo que ele não pode se tornar um espadachim mágico, dizendo que um espadachim combinado com a magia é algo para o qual ele parece ser especialmente talentoso. E Arken grita que seu filho não se tornará um espadachim mágico, mas sim um lancista mágico. Sidrani se pergunta se ele era o único problema, enquanto Arken está suando nervosamente e Arken apenas parece zangado. E ele se pergunta por que todos nessa família são malucos. Arken começa a explicar que, para um mago, tornar-se discípulo tem um grande significado. Normalmente, Sidrani pergunta por que não. Os magos formam sucessores por meio de algo chamado de herança. A tradição tem sido mantida desde os tempos antigos e ainda é praticada, mesmo nos dias atuais, em que a educação mágica universal foi estabelecida. Em termos mais simples, o que Sidrani está procurando não é um discípulo, mas sim um sucessor. E dado como ele continua por perto e incomodando, isso significa que seu talento é realmente algo incrível. Depois de ouvir tantos elogios, Argwick sente algo girando em seu corpo. Então ele percebe algo, dizendo que ainda tem aquilo. Temos o flashback de Arabella dizendo a ele que, quando quisesse vê-la, poderia tentar apenas derramar sua magia na bola de cristal. E ele decide abrir seu armário e pegá-la, dizendo que pode simplesmente perguntar a ela. A cena muda para a biblioteca da academia enquanto ouvimos sua voz, e a vemos escrevendo algo. Ela então percebe que ele está falando com ela. Para de escrever e fica feliz em ouvir que ele está entrando em contato com ela. Ela fica surpresa por Dani ter usado um feitiço de uma corrente, dizendo que ele nem sequer tem um círculo mágico. Ele diz que sabe, mas funcionou quando ele tentou. Ela diz que sabia que sua afinidade era alta, mas nunca esperava que fosse tão alta assim. Ele explica que o círculo apenas cuida da circulação e purificação. Talvez seja só que sua mana já é pura. Ele diz que isso soa empolgante e que eles precisarão testar isso. Ela diz que enviará uma pedra de mana para a máquina de transmissão em seu quarto, perguntando se ele poderia derramar um pouco de sua mana nela. Ele responde que sim, e que está feliz por sua irmã mais velha e queria aprender um pouco sobre sua mana mesmo. Ela diz que se ele já está usando magia de nível corrente, provavelmente receberá muita atenção na academia. Ele rapidamente respondeu que prefere não chamar atenção, e ela diz que não há como evitar isso, pois Taion sempre atrai a atenção dos outros, e se alguém tentar intimidá-lo, ela os destruirá. Ele então menciona que, agora que pensa nisso, ouviu que ela quebrou o nariz daquele estudante que estava ficando muito próximo dela, o segundo filho do Ducado de Well. Ela fica irritada, dizendo para nem falar daquele bastardo, enquanto os outros estudantes a observam. Ela se recompõe, dizendo que, mesmo sem um círculo mágico, com tempo suficiente ele pode alcançar grandes coisas. Ela se pergunta se a pureza da mana dele continuará a aumentar. Ele responde que não sabe, e ela diz que eles deveriam investigar isso. Em seguida, ouvimos alguém gritando por ela, dizendo que o professor está procurando por ela. E ela diz a ele que precisa ir e que entrará em contato mais tarde. Ele concorda, dizendo que haverá depois. E antes de desligar, ela diz que enviará a pedra mágica em breve. Ele pensa que pode estar trilhando um caminho que nunca existiu antes. Nunca pensou que sua mana fosse tão pura. E se pergunta se talvez haja um coração de dragão dentro dele ou algo do tipo. Voltamos para Sidrani, que suspira, dizendo que vai morrer. Ele usou mana para confirmar seu estado, e sua condição só piorou. Ele achava que poderia
sair logo, mas agora sabe que não conseguirá. Ele range os dentes, dizendo que se Agric tivesse aceitado sua oferta, ele se pergunta o que precisa fazer para conseguir trazê-lo para o seu lado. Talvez possa oferecer um grande artefato ou a magia de herança transmitida por gerações, mas ele pensa que isso seria demais, e se for enganado depois, não terá mais nada. Agric então bate à sua porta, perguntando se ele está dentro. Cidrani fica surpreso, se perguntando se ele veio pedir desculpas ou se talvez tenha mudado de ideia. Ele manda Agric entrar, e este diz que veio porque tem algo a lhe dizer. Cidrani pergunta o que é, e então começa a interpretar errado, rindo, dizendo que sabia que ele se tornaria seu discípulo. Agric diz que não. Cidrani pergunta o que mais ele estaria fazendo ali, já que disse não ter interesse em magia. Agric responde que não é que ele não tenha interesse. Cidrani continua, dizendo que então ele deveria ser seu discípulo, perguntando se talvez já tenha um mestre. Agric diz que não, e Cidrani se pergunta se ele está brincando com ele, perguntando se não é por nenhuma dessas razões, então por que ele veio vê-lo. Na mente de Agric, é porque ele não conhece o código de rearranjo para a magia de duas correntes, e é difícil aprender com sua irmã, já que ela está muito distante. Então o melhor método para ele aprender seria com Cidrani, já que ele lhe deve por salvá-lo na floresta, e ele não será capaz de recusar. Ele diz a Cidrani que não quer seguir apenas o caminho de um mago. Cidrani pergunta se isso significa que ele vai ser um guerreiro mágico. Agric responde que não, ele vai ser um guerreiro mágico, assassino e invocador. Nunca vou repetir essa frase novamente, Cidrani diz. Ele pergunta se algo assim sequer existe, e Agric diz que vai adicionar espadachim também. Cidrani se pergunta que tipo de absurdo acabou de ouvir, dizendo que isso é frustrante. Ele pergunta se Agric ainda está recusando ser seu discípulo, sabendo que nunca terá outra chance. Agric responde que sim, e Cidrani fica ali pensando sobre isso, dizendo que parece muito decidido, mas então tem uma ideia, perguntando se ele estaria interessado em uma carta de recomendação. Agric pergunta para onde. Cidrani diz que ouviu que ele quer entrar na academia, e se ele escrever uma carta de recomendação, ele começará com uma ótima reputação. Agric coloca sua xícara de lado, dizendo que agora que pensa nisso, não é uma má oferta, e concorda. Cidrani então diz que agora eles podem conversar, e Agric pergunta se poderia fazer outro pedido. Cidrani ri, dizendo que ele finalmente mudou de lado, e que começará com isso e garantirá seu controle sobre ele. Ele orgulhosamente diz que Agric pode pedir qualquer coisa, e este pede o código de rearranjo para magia de duas correntes. Cidrani responde que claro, ele conhece o código para todas as magias de duas correntes existentes. Agric agradece, e Cidrani ri, dizendo para não mencionar, pois isso não é grande coisa. Ele diz que pode perceber que Agric ainda é jovem, pois uma carta de recomendação para a academia e o código de rearranjo para a magia de duas correntes não são nada. Cidrani diz que isso deve iniciar sua cooperação, e embora ele não esteja nas melhores condições, isso não é nada, e eles podem começar agora. Agric diz que seria melhor. Internamente, Cidrani está rindo, dizendo que fisgou um grande peixe. Agric diz que, com isso, ele diria que retribuiu o fato de Cidrani tê-lo salvado na floresta, e Cidrani fica confuso. Agric diz que ele mesmo disse que, como estava em dívida, poderia pedir qualquer coisa. Cidrani fica irritado, perguntando sobre ele se tornar um discípulo novamente, e Agric responde que já lhe disse várias vezes que isso não vai acontecer. Cidrani então diz que foi enganado por uma criança de apenas 11 anos, dizendo que ele pediu duas coisas, e que ele só devia uma. Agric diz que não acha que seja o caso. Primeiro, ele o salvou da floresta, e segundo, ele neutralizou o veneno. Cidrani percebe que ele está certo, e Agric diz que queria adicionar o fato de que o carregou nas costas até ali, mas deixou passar essa como bom. Cidrani se sente completamente derrotado, perguntando como poderia existir uma criança tão ousada neste mundo, e diz que suas costas estão começando a doer. A cena muda para a área de treinamento com os dois vestidos para o treino. Cidrani comenta que não tem como evitar. Se ele continuar agradando o Agric, talvez ele mude de ideia no futuro, e seria um desperdício desistir de seu talento e poder mágico. Não é um problema que ele tenha feito um núcleo em vez de um círculo. O importante é que ele usou magia de nível corrente sem um círculo. Cidrani diz que o código de rearranjo para a magia de duas correntes, que ele vai explicar agora, é muito complicado, e muitas pessoas desistem porque não conseguem realizá-lo. Então Agric precisa se concentrar e ouvir com atenção. Agric sorri, dizendo que entendeu, e Cidrani observa que os olhos dele parecem cheios de confiança, mas ele definitivamente vai dificultar o máximo possível, pois não quer ser feito de bobo. Cidrani explicou que os códigos de duas correntes estão em um nível completamente diferente dos de uma corrente. Isso se deve ao fato de que é necessário calcular a quantidade de mana, com a densidade de mana flutuando na atmosfera e até o estado do corpo, tudo ao mesmo tempo. A razão pela qual a maioria das pessoas desiste da magia é por causa disso, pois é muito complicado. Ele começa a pensar que Agric está definitivamente confuso e não tem ideia do que está falando. Então Cidrani diz que ele certamente pedirá uma explicação mais simples. Cidrani então finaliza dizendo que essa é a explicação básica e pergunta se ele entendeu. Agric acena com a cabeça, dizendo que sim, e que foi ótimo aprender não só sobre o código de rearranjo de magia, mas também sobre informações que ele desconhecia. Cidrani fica confuso, perguntando se ele realmente entendeu tudo aquilo. Parece que algumas partes não foram mostradas. Agric então diz que a primeira lei é a coexistência. O poder mágico pode existir com o mundo físico e com outras fontes de mana, através da coexistência. Os magos usam seu próprio poder mágico e o poder mágico ao seu redor para ativar suas magias. A segunda lei é a conservação. Cidrani fica paralisado,
assustado, dizendo que não pode acreditar que ele compreendeu a natureza da magia e ainda está adicionando suas próprias interpretações sobre as leis da magia. A maioria das pessoas acha isso entediante, mas esse não parece ser o caso de Hagrid. Cidrani se pergunta como alguém assim pode existir. Ele explica que a cada vez que a corrente aumenta, o código também se torna ainda mais complicado. Em vez de explicar, ele prefere demonstrar. A mana começa a girar ao redor de sua mão, e ele projeta uma grade, dizendo que isso é a magia de uma corrente e pode ser lançado usando regras simples. No entanto, qualquer coisa além disso ficará mais complicada, a ponto de nem ser comparável. A grade começa a se transformar com runas mágicas, assumindo uma forma completamente diferente. E Cidrani diz que este é o código de rearranjo da magia de duas correntes. Hagrid comenta que os códigos estão entrelaçados de formas complicadas, e parece mais difícil na prática do que na teoria. Cidrani pergunta como está indo, dizendo que este é o código que forma a magia de duas correntes chamado Flecha de Fogo. Se ele quiser mais delas, terá que usar o mesmo código muitas vezes. Cidrani pensa que agora conseguiu confundir Hagrid, já que ele nunca viu esse tipo de código de rearranjo antes. Ele pergunta se Hagrid acha complicado. Cidrani explica que a maioria das pessoas leva pelo menos um ano após dominar os códigos de uma corrente antes de começar a usar os de duas correntes. Ele sorri, dizendo que não importa quão brilhante seja, Hagrid só conseguirá entender uma parte disso. Mas mais importante são as regras. Se ele não conseguir descobrir isso, nada mais importa. Ele diz que observará Hagrid por cerca de uma semana e ensinará a técnica gradualmente. Hagrid guarda seu caderno e pergunta se deveria tentar também. Cidrani fica um pouco surpreso, dizendo que será difícil, mas ele pode tentar se quiser. Hagrid afasta os pés, dizendo que está pronto. Então Cidrani fica chocado ao ver Hagrid imediatamente começando a fazer a mana fluir ao seu redor. Os olhos de Cidrani se arregalam ao ver toda a mana girando ao redor das mãos de Hagrid. Ele projeta a grade para a magia de uma corrente, assim como Cidrani fez, perguntando se está certo. Cidrani diz que isso é realmente impressionante, dizendo que a magia de uma corrente deve ser muito fácil para Hagrid. Este então diz que agora vai mostrar a magia que Cidrani acabou de demonstrar. A magia começa a se formar com as runas, assim como antes, transformando-se na magia de duas correntes. Cidrani não sabe o que pensar, dizendo que Hagrid replicou perfeitamente o código de rearranjo que ele acabou de mostrar, e pergunta se ele realmente entendeu depois de ver apenas uma vez. Ele pergunta a Hagrid como ele fez isso. Hagrid responde que observou, mas também memorizou as regras e os padrões, e quando formou a magia com isso em mente, não foi difícil. Cidrani diz que isso é verdadeiramente notável. Até ele, que é um gênio da magia, levou um tempo para dominar a magia de duas correntes, e esse garoto é capaz de materializá-las sem sequer um círculo. Hagrid diz que também vai tentar a Flecha do Fogo, como Cidrani mostrou antes. Cidrani pergunta se ele está falando sério, e vemos a magia começar a brilhar cada vez mais. Ele começa a espalhá-la, de forma semelhante às teias que sua mãe fez na floresta. Hagrid parece confiante, e vemos flechas de fogo começarem a se formar a partir da magia. Cidrani diz que nunca esperou que ele fosse capaz de fazer isso com tanta facilidade, e que isso é absurdo. Se ele tivesse o talento de Hagrid, teria conseguido alcançar seu sonho de atingir o nível 9 de corrente. Hagrid pergunta se está fazendo certo. Cidrani responde que sim, e que é muito impressionante, dizendo que ele parece aprender tudo muito rápido. Hagrid comenta que também se surpreendeu ao conseguir fazer isso de primeira. Cidrani diz que o mundo vai enlouquecer quando o virem, e que ele precisa esconder bem seu talento. Todo tipo de gente vai tentar se aproximar e incomodá-lo, então ele deve mantê-los afastados até se tornar seu discípulo. Cidrani pergunta se ele gostaria de rearranjar um código diferente. Hagrid diz que sim. Cidrani comenta que precisa pensar no como vai escrever a carta de recomendação para a academia. Naquela noite ouvimos Hagrid dizendo que a aula de magia foi muito mais divertida do que ele esperava. Teoria e prática são coisas que ele precisará aprender adequadamente, mas como ele pode usar magia, é algo que ele nunca poderia ter sonhado. Em sua vida anterior, ele nunca teve essa oportunidade, pois estava sempre em campos de batalha, lutando por sua vida, tentando não morrer. A magia não era um luxo que ele podia se dar, já que tudo o que podia fazer era simplesmente brandir sua espada, porque a magia, até certo ponto, prioriza o aprendizado técnico em vez da execução de feitiços. E isso faz ansiar ainda mais pelo futuro, combinando a teoria que aprendeu com sua irmã com o seu talento nato. Ele consegue mostrar um crescimento explosivo, mesmo com orientações simples, e como está sendo ensinado por um ex-mestre da torre, seu progresso está acelerando ainda mais. Ele se pergunta qual magia vai aprender amanhã. Avançamos no tempo em meia quinzena, então temos mais uma lição de magia. Ouvimos Arkin perguntando se eles realmente planejam fazer um reagente mágico. Cidrani responde que sim, mas que não tem o material, então precisa sair do castelo. Arkin pergunta por que precisam disso tão rápido. Cidrani diz que é porque Hagrid já aprendeu 4 códigos de rearranjo. Arkin comenta que ouviu dizer que geralmente leva cerca de um mês para aprender um código, e que reagentes mágicos não devem ser fáceis de encontrar. Ele pergunta a Hagrid onde ele aprendeu sobre isso. Hagrid responde que aprendeu lendo livros de magia na biblioteca, e que o assunto despertou seu interesse. Cidrani ri, dizendo que gênios são realmente diferentes, que nunca esperava que ele se tornasse tão curioso, já que muitas pessoas acham o tema entediante. Mas para Hagrid, ele vai se divertir até escolhendo os materiais, e ele garante isso. Arkin sorri e acena com a cabeça, dizendo que será uma ótima experiência para ele explorar ainda mais o condado. Hagrid também sorri, dizendo sim, pai. A cena muda para o lado de fora, onde ouvimos cavalos na rua e vemos todos cavalgando, com Herman atrás deles, e todos os cidadãos tentando dar lanches para Arkin. Hagrid diz que espera
espera que todos estejam bem e que voltará para pegar os lanches depois. Cidrani olha ao redor, dizendo que não parece que o Conde Soggers é um senhor cruel, e julgando pela maneira como tratam Argir, ele sabe que isso é verdade. Ele comenta que há muitas coisas boas aqui no sul, lanches deliciosos, ótimo clima e boas pessoas. É uma visão difícil de ver na capital. Argir concorda, dizendo que aqui é realmente quente. Cidrani pergunta quanto tempo falta até chegarem à loja de suprimentos mágicos, e Argir responde que não sabe, pois nunca esteve lá. Então ele pede a Herman para guiá-los a partir dali, e Herman alegremente aceita. Ele cavalga à frente deles, dizendo que não está muito longe, e eles começam a seguir. Finalmente chegam à loja de suprimentos mágicos, e ouvimos uma mulher surpresa ao ver que Dani está realmente ali. Ela diz que, assim como os rumores dizem, o cabelo prateado e os olhos esmeralda deles são deslumbrantes. Ele agradece pelos elogios e pergunta como estão os negócios. Ela responde que estão como sempre, não há muitas pessoas comprando suprimentos mágicos, e ela tem vendido para estrangeiros ou pessoas que têm um leve interesse em magia. Ela diz que é um prazer ver o antigo senhor da torre mágica de Nixian. Argir comenta que está surpreso por ela tê-lo reconhecido tão rápido, mas faz sentido. Afinal, só há alguns poucos chefes de torres mágicas em seu império. Ela se inclina, dizendo que eles podem olhar à vontade, e que se houver algo que ele queira, ela procurará. Cidrani diz que, como é sua primeira vez em uma loja de suprimentos, ele deve explorar o quanto quiser, enquanto Cidrani quer falar um pouco com a dona da loja. Ele concorda, e vemos que a loja está cheia de coisas muito interessantes, e até Argir concorda. Também há algumas coisas estranhas, e ele comenta que está começando a sentir um tipo de déjà vu. Então ele começa a sentir a mana girando ao redor de alguns objetos. Ele diz que se tocar nos suprimentos, poderá ver a reação mágica deles, e sorri, dizendo que provavelmente é devido à sua alta afinidade mágica. Então ele se surpreende ao começar a ouvir o som de sino e olha ao redor, se perguntando de onde vem. Ele olha para a direita, dizendo que está vindo daquela direção, se pergunta o que pode ser. Ele começa a andar até lá, e a dona da loja diz que suas antigas decorações são itens. Ele pergunta se isso é realmente verdade, e se pergunta o que há de errado com seus lábios. Cidrani pergunta por que ele não vem para olhar alguns dos ingredientes reais para poções, dizendo que raiz lunar seria uma boa escolha como um ingrediente básico. Ela responde que é uma excelente escolha, e que há pelo menos 50 poções diferentes que podem conter raízes lunares, e que ela processou essas pessoalmente, então são de alta qualidade. Argir se vira para eles, dizendo que ainda acha estranho, e começa a sentir o som novamente, agora mais alto. Ele se surpreende, virando seu olhar de volta para ver uma pedra brilhando em uma prateleira. Ele corre até ela, tentando descobrir o que é. Herman pergunta o que está acontecendo. Argir diz que sente algo vindo da pedra, e Herman responde que acha que é apenas uma decoração. Argir diz que também não tem certeza, mas a pedra definitivamente é incomum. Ele a pega, dizendo que imaginava que, se a visse com magia, ela se tornaria mais forte. E isso realmente acontece. Ele se pergunta se está reagindo apenas à sua magia. A dona da loja ainda está dizendo a Cidrani que ele tem um bom olho e que este é um exemplar perfeito. E Cidrani responde que, com este item e alguns outros, deve ser suficiente. Argir então chama a mulher, perguntando o que é aquilo. Ela se vira perguntando de onde ele pegou a pedra, dizendo que tudo ali atrás é apenas decoração. Ele está confuso, dizendo que não há como uma peça decorativa ter uma reação mágica. A mulher responde que só de pensar nisso a deixa frustrada. Cidrani pergunta se alguém a enganou com isso. Ela diz que, alguns anos atrás, um mascate deu a pedra como pagamento. Ela pensou que fosse uma peça de valor, mas estava embalada e escondida. Ela não sabia o que era até abrir o pacote e ver apenas uma pedra. O homem foi embora de repente, e ela não sabia o que era. Então levou até um mago para avaliar. No fim, o mago disse que era apenas uma pedra, e ela achou que fosse algo melhor. Mas no fim era apenas uma rocha. Argir comenta que é estranho, pois claramente não há uma rocha comum. A mulher diz que se ele está procurando algo bom, deve ir para o outro lado da loja. Ela tem alguns artefatos mágicos especiais e mostrará para ele. Argir concorda, e ela mostra um pergaminho com um cartão de identificação. Mas Argir não se interessa muito. Ela diz que, apesar de haver muitas coisas boas, o que mais o intriga é aquela pedra. Ela explica que se ele colocar um pergaminho de cartão de identificação nesse dispositivo, ele lerá e armazenará automaticamente o que está nele. E tudo que ele precisa fazer é dizer o nome de uma pessoa, e o cartão aparecerá. Ele diz que levará isso junto com a pedra. E ela pergunta por que ele quer um item tão inútil, mas ele está certo de que é algo que não pode deixar ali. Cidrani pergunta o que ele pretende fazer com aquilo. Argir sorri e acena, mas não responde a pergunta. Lá fora, montados em seus cavalos, Cidrani diz que não sabia que ele tinha interesse em decorações, perguntando se há algo especial com a pedra. Argir ri, perguntando se ele percebeu, e Cidrani diz, claro, que é estranho ele comprar uma decoração inútil. Argir responde que está certo, e que aquilo na verdade não é apenas uma peça decorativa, e está respondendo à sua magia. Cidrani diz que também não sabe o que é aquela pedra, mas ouvir isso definitivamente desperta seu interesse. Como há muitas pessoas por perto, eles deveriam voltar para o castelo e examinar a pedra com mais atenção. Argir concorda, e eles começam a cavalgar de volta. Argir pergunta se ele realmente conseguirá descobrir o que é a pedra, e
e Sidrani pergunta se ele está subestimando seu conhecimento, dizendo que com sua ferramenta ele certamente descobrirá o que é. Argic responde que o mago já avaliou a pedra e disse que não havia nada de especial nela. Sidrani diz que seja o que for que aquele mago tenha feito, não se pode comparar à sua ferramenta, pois ele investiu todos os seus fundos nisso, e ela pode analisar qualquer objeto ou ferramenta que ele coloque nela. Argic sorri, dizendo que é a hora de desmascarar o mito. Sidrani coloca a pedra sobre a ferramenta, dizendo que está muito curioso, e então pede que Argic comece a imbuir a sua magia nela. Argic coloca a mão sobre a pedra, que começa a brilhar. A energia começa a girar enquanto a pedra brilha ainda mais, emitindo raios azuis enquanto ressoa com a magia dele. Argic fica surpreso ao ver que há algo especial na pedra, e Sidrani diz que agora ele pode finalmente se orgulhar. A luz continua crescendo até ficar quase branca pura, e então a mana começa a sair da pedra, assim como runas, quase como as que Sidrani mostrou anteriormente. Argic pergunta se aquilo é um código. Sidrani, surpreso, ri, dizendo que sim, mas que não é apenas um código comum. Argic diz que isso é incrível. É um código cujas regras, estruturas e, é claro, o arranjo ele nunca tinha visto antes. Isso pode ser tão complexo quanto um código de 6 ou 7 correntes. Ele pergunta a Sidrani se isso significa que a magia oculta na pedra está manifestando o código. Sidrani acena com a cabeça, dizendo que é exatamente isso, e que a magia de Argic contém a chave para desvendar esse código. Ele acrescenta que a pedra só responde à magia de Argic. Argic se pergunta o que é aquilo e por que a pedra só reage a ele. Sidrani diz que é uma magia com a qual ele não está familiarizado, mas que, como tem sua reputação como chefe de uma torre mágica, ele tentará desvendar. Argic diz que, se ele conseguir, talvez descubra por que sua magia é diferente da de outras pessoas, e Sidrani concorda que provavelmente sim. Argic deseja-lhe boa sorte. A cena então avança para a academia, especialmente para o laboratório pessoal de Arabella. Vemos que ela tem livros de todos os tipos, grimórios e um dispositivo semelhante a uma máquina de escrever. Ela comenta que é diferente do que esperava, e que há uma característica especial no código mágico que Dani compartilhou com ela, algo que ela mesma não possui. No entanto, o campo de magia adequado para ela ainda não foi revelado nos resultados. Ela usou reagentes mágicos, portais mágicos e engenharias mágicas, e nenhum deles reagiu. Ela se pergunta o que poderia ser e tem certeza de que existe algo que se encaixe. Então ela fica surpresa, dizendo que havia um campo mágico que foi perdido, e que a magia de Dani pode ser adequada para ele. Ela começa a procurar ao redor, tentando lembrar onde colocou o que estava procurando. Ela move alguns livros de lado até encontrar um e diz: é isso que eu estava procurando. Alquimia, adivinhação, espiritualismo, necromância e até um código de magia primitiva. Então um livro antigo cai da mesa no chão, e ela olha para ele. O livro é tão antigo que uma nuvem de poeira se levanta, e ela diz que é um livro de magia antiga. Ela comenta que, pensando bem, existia um reino mágico há muito tempo que também tinha uma magia herdada chamada Arcana, considerando que é uma magia antiga de 2000 anos atrás. Ninguém sabe como usá-la. Ela suspira, se perguntando o que está dizendo, concluindo que a magia antiga desapareceu há milhares de anos, e que não há como a magia de Dani ser adequada para isso. Mas então decide que não há nada a perder e resolve testar. Ela começa a usar a pedra, absorvendo a mana de Dani da pedra e fazendo-a circular pela sala, tentando descobrir se a magia antiga ressoará com ela ou não. De repente, a pedra começa a emitir um som, e ela fica surpresa, dizendo que realmente está mostrando algo, enquanto a máquina de escrever começa a digitar sozinha. Ela se pergunta qual dos tipos de magia será, talvez alquimia ou adivinhação, e comenta que seria ótimo se não fosse necromância. Quando começa a ler os resultados, é algo para o qual ela não estava preparada, e ela diz que é inacreditável, se perguntando se aquilo está certo. De volta à área de treinamento, vemos a mana ainda girando ao redor enquanto Sidrani e Argic olham para a pedra. Ela se quebra e Sidrani comemora, dizendo que o selo finalmente foi quebrado. Argic comenta que realmente há algo dentro. Sidrani diz que ele vai tirar, e Argic observa. Sidrani alcança o interior e, então, entrega algo para Argic, mostrando que é uma pulseira prateada. Ela é muito brilhante. Sidrani comenta que parece apenas uma pulseira simples, como qualquer uma que se compra na rua, e ele achou que haveria algo de especial no material, mas ele não sente nada. Argic começa a ter uma ideia completamente diferente, e Sidrani sugere que, como a pedra reagiu apenas à sua magia, ele provavelmente deveria experimentar usar a pulseira. Argic concorda, levantando a pulseira e colocando-a no pulso. No início ele não sente nada, mas olha para ela ansiosamente enquanto começa a imbuir mana na pulseira, e ela começa a reagir. Sidrani comenta, como esperado. Argic começa a ver alguns caracteres estranhos surgirem, e eles parecem diferentes de magia comum. Argic pergunta a Sidrani se ele sabe o que são, e Sidrani começa a ler. Ele parece uma criança cheia de empolgação, dizendo que sabe exatamente o que são. Argic começa a suar de antecipação, e Sidrani diz que são runas antigas que ninguém mais no mundo consegue ler. Argic pergunta o que ele quer dizer, e Sidrani responde que essas são características do antigo reino mágico usado por Arcana. Argic olha para a pulseira e diz que ouviu falar sobre Arcana por Arabella, quando era pequeno. Ela disse que foi uma era em que tudo se originava da magia, mas que um dia essa era terminou repentinamente. A única coisa que restou desse tempo foram alguns poucos artefatos e histórias passadas adiante, e agora esse código mágico. De volta à sala, Sidrani ri, dizendo que sabia que a magia de Argic era especial, mas não tinha ideia de que estava relacionada ao antigo reino. Argic comenta que isso deve ser o motivo pelo qual ele consegue se mover tão facilmente na floresta dos últimos dias. Sidrani concorda, dizendo que parece ser
o caso, já que a magia daquela floresta se originou de Arquena, e que ele sempre quis ter alguém como Agric como discípulo. Agric comenta que, de qualquer forma, não acha que possa ver mais nada na pulseira, e Cidrani diz que precisará de tempo para descobrir, mas que Agric não deve contar a ninguém sobre isso. Agric concorda e diz que fará exatamente isso. Então ambos começam a ouvir um som estranho de arranhão, e ambos ficam surpresos, se perguntando que som é aquele. Quando tiver mais capítulos, vou trazer a continuação, então aguardem até lá. Deixem seu like e comente, assim eu vou saber se vocês estão gostando do vídeo. Até a próxima!